Foi a primeira vez na minha vida, aquele momento, que alguém acreditou em mim. Eu não acreditava em mim. Então veio um cara que acreditou em mim quando eu não acreditava em mim. Um cara bem sucedido, né? O cara foi pra Cornell, MIT. Se o cara que foi pra Cornell, MIT falou que eu sou inteligente, talvez eu não tô enxergando algo. E essa é a importância de ter mentores na vida. Verdade. Sim. É importantíssimo. Bem-vindos a mais um Bcast, o nosso podcast aqui da BRZ, Breezy, Futura Breezy. E hoje estou aqui com o Rodolfo, meu companheiro. Olá, pessoal. Bem-vindo para mais um episódio. E hoje a gente tem convidado especial, não é mesmo, Rodolfo? Temos convidado muito, muito especial. Pessoa mais requisitada aí, que tá acostumado a entrevistar um monte de gente. Eu tô até tensa aqui para poder apresentar esse Então convidado. a gente tá sendo julgado já com as perguntas. Jamais. Estamos aqui com o Thiago Prado. Seja bem-vindo. Caraca, a pressão aqui hoje em sentar do outro lado. Muito bom estar aqui com vocês, dividir a história. Vou tentar contar quase tudo. Boa. Quase tudo. Quase tudo não, tem que ser Não, tudo. tem que ser tudo, a gente quer tudo aqui, horário infinito, tô brincando aí, pessoal da gravação. Mas, Thiago, só pra gente poder alinhar aqui nosso comecinho, esse podcast a gente quer conhecer quem é o Thiago ali, história dele, desde quando o Thiago nasceu, fala um pouquinho da roça que você gosta bastante, então fica à vontade. Sertanejo também. Também. Dos piqui. Esse aqui é o nosso momento de trocar uma ideia, de conversar, falar sobre a vida. E para começar aquela nossa pergunta-chave, né, Rodolfo? Sim. Quem é o Thiago? Ótimo. Quem sou eu? Pergunta profunda, hein? Eu gosto de perguntas profundas, se prepare. Bem, Thiago é o filho da Dilma e do Sinomar, pai da Iris e do Aquiles, esposo da Danai. Thiago nasceu em Goiânia, foi registrado em Anápolis, nasci em setembro, dia 17 de setembro, aniversário chegando aí, então se você assistiu esse vídeo pode mandar o presente. Cadê a festa? 3.7 turbo, 3.8, não sei, não quero lembrar, não 3.8. A gente eu não parei conta. de contar, depois a gente não conta. E é isso aí, nasci em setembro, em outubro perdi o meu pai num assalto ali no interior de Goiás. Minha mãe tinha 16 para 17 anos e minha mãe foi mãe e pai. Então quem sou eu? Eu sou essa pessoa apaixonada por servir aos outros. Eu brinco aí com essa fala, mas eu acho que meu propósito aqui nesse mundo é servir. Então, Thiago, é isso aí. Ótimo. Você sempre fala muito de servir. Eu lembro que desde que eu te conheço, isso sempre foi uma coisa que você não podia falar, mas você demonstrava isso, né? A gente já teve várias empreitadas juntas, mas eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te perguntar por quê? De onde você acha que vem essa vontade de servir? Porque normalmente quando a gente é bem sucedido, você quer dar retorno. E você, Sim. Pô, eu vim de baixo, tô aqui em cima e agora eu quero devolver pro meu povo, né? Pra minha comunidade, pra onde eu vim. Mas você, desde quando lá no inicinho, você sempre gostou de servir. Por que você acha de onde vem isso? Cara, minha mãe é assim. Minha mãe, eu brinco muito que ela não sabe ganhar dinheiro. Ela sabe guardar, ela é uma contadora, conta até o centavinho, ela tem uma cardenetinha ali que ela anota tudo. Uhum. Só que uma grande influência na minha vida foi a minha mãe. Minha mãe me levava para um lugar que chama São Catolengo, em Goiás, onde tem pessoas com desabilidade, fica em Trindade. Sim. E eu dava muito trabalho. Eu tinha muito problema emocional quando era criança e nas escolas eles falavam que eu precisava de terapia. E minha mãe falou, tranquilo, vou dar terapia. Ela tinha uma colher de coxinha, um pedaço de pau desse tamanho, que a terapia dela era esse, entendeu? Ela quebrou várias na minha bunda. Enfim, longa história aí. E aí uma forma dela me mostrar, a valorizar a vida, a valorizar o que a gente tinha, a valorizar a saúde, era ir para esse lugar. Então ela pegava eu e minha irmã, e a gente ia lá levar comida. E eu não tenho muita memória da infância por causa dos traumas. Eu brinco que eu não consigo ter memórias, eu tenho flashes. E o mais interessante é eu tenho a memória desse lugar. Bem vívida. Das pessoas. Você consegue ter flashes bem vivos. Não enxergo a cama, o ambiente. Então, assim, é uma coisa que ficou. E aí, a gente vai passando de fase e
você vai ter um pouquinho mais de recurso, igual quando a gente se conheceu, a gente tinha conhecimento. Sim. E nós dois, semelhantes, a gente não teve muitas oportunidades. Eu muito menos que você. E quando eu tive essa oportunidade de conhecer o Chuck Joyce, que é o meu padrinho, meu mentor, meu pai, um irmão mais velho, ele restaurou essa vontade de pagar ele de volta. Porque um dia... Então, eu sempre tive isso, mas não tão forte. Me perdi por muitos anos. E aí eu virei um moleque sem sentido, um homem sem sentido, ali dos 12 aos 18. Foi uma fase da minha vida onde eu fiz muita coisa errada. Andava com quem roubava, andava com quem brigava. Eu treinava jiu-jitsu e muay thai pra brigar em balada. Dormia em Boston, acordava em Nova York. E, tipo, vida sem sentido mesmo. Então, o fato de estar vivo já é um milagre. E o fato de estar vivo e não estar preso é um milagre ao quadrado. E eu falo, Deus tem um propósito para mim. Não faz sentido. Entendi. E o fato de estar vivo, não estar preso, e chegar onde eu cheguei, ter o luxo que eu tenho de ter uma família linda, ter construído um negócio lindo que impacta várias vidas, eu falo, cara, Deus tem um propósito maior para mim. E isso foi criado de novo, foi restaurado aos 22, 23 com o Chuck. Então, a resposta longa para sua pergunta. Mas o Chuck chegou e falou, cara, eu acho que eu tenho que contar o porquê que o Chuck chegou. Eu pensava de ir pro exército, porque eu tava numa fase muito... Você me contou isso. Eu tava numa fase muito perdida da minha vida, uma fase muito escura. E recentemente alguém perguntou pra mim, falou, cara, você já passou por uma fase depressiva? Eu falei, cara, eu não tive essa oportunidade, porque eu tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva. Eu sou movido por raiva. Só que hoje eu aprendi a controlar a raiva. A raiva de ter perdido meu pai, a raiva de ter sido espancado da forma que eu fui por minha mãe. Sim. Raiva por ter sido bullying em Boston pelos italianos. Raiva de ter sido bullying no Davis Research. Mas era muita raiva. E a raiva é uma coisa... Raiva como medo são sentimentos bons. E nessa fase escura da minha vida, eu não sabia usar esses sentimentos que são destrutivos de uma forma construtiva. Então, eu pensei, falei, cara, eu vou pro exército. Eu vou pro Marines. Tava jogando muito Call of Duty. Achava que a vida era igual jogar videogame. Não faz sentido. Olhando hoje pra trás, eu tava meio retardado. Só pode, não tinha meio doido. 2003, no pique da guerra do Iraque, galera indo. Falei, cara, eu vou pro exército, vou entrar pro Marines. Por quê? O Marines tem 3 cintos de artes marciais. Eu falei, pô, se eu for entrar, eu quero entrar pros caras que sabem brigar. Porque se eu for pros outros, eu não quero, né? Você lembra disso? E aí, eu me empolguei, rapei o cabelo, vim pro Brasil, porque eu não tinha terminado a 7ª série. E eu não tinha como entrar no exército, porque eu não tinha diploma de high school. Aí eu conversava com o Recruiting Sergeant, ele me levou em Maine, eu fiz o teste do GED, que é o supletivo, passei em tudo menos inglês, porque eu não sabia falar inglês, eu não sabia escrever inglês, eu sabia falar. E aí, nesse momento escuro da minha vida, quando o Chuck apareceu, ele chegou e falou assim, cara, volta a estudar. Pra dar um contexto, o Chuck, minha mãe limpava a casa dele, minha mãe era, né, diarista do Chuck, e o Chuck me conhecia porque ele tinha um iate. E nesse iate ali, eu levava altas minas pro iate dele que ficava em Boston, a gente fazia várias festas, ele é 10 anos mais velho do que eu, a gente tinha um relacionamento muito próximo. Ele chegou e falou assim, Thiago, ele dirigiu onde eu morava em Burlington. Nessa época, eu namorava com a Tainara, e minha vida era literalmente trabalhar. Eu acordava 4 horas da manhã, eu ia pra pintura, trabalhava na pintura, depois eu ia pro Cheesecake Factory, então fazia 2 trabalhos. E o Chuck dirigiu no inverno, foi lá em Burlington, na 58 Donald Road. Essa casa a gente alugou, era igual uma fraternidade, era igual American Pie, morava 7 caras, uma mansão em Burlington. A gente fazia muita festa, que cabia 100 pessoas no basement, era literalmente, a gente foi expulso da cidade. E aí o Chuck chegou e falou assim, irmão, sentou na escadinha da frente do 58 Donald Road ali, tava nevando, então a gente tinha vários party balls de cerveja, que a gente colocava a cerveja do lado de fora na neve, nessa época nevava muito, então a gente nem usava geladeira. A gente pegou a cerveja, colocou no copo, sentou na escadinha do lado de fora e falou assim, cara, não vai pro exército não, você é muito inteligente, eu pago pra você fazer uma matéria em Harvard. E eu
na minha cabeça, eu só pensava literalmente, em pegar o meu GED, assinar meu contrato com o exército e ir pro Iraque. Tava empolgadão, ia ser Heavy Gun Machinery Man, aquele cara que fica em cima da Humvee metendo bala. Ia ser o primeiro a tomar um tiro na testa de um sniper, provavelmente. Enfim, mas é louco, né? E aí o Chuck, fui na casa dele, ele me registrou numa matéria em Harvard, College Algebra. E eu não estudava desde a 7ª série, literalmente. Então você está com quantos anos? Você tá com... Cara, eu tava com 21 para 22. 21, 22. Você tinha parado da 7ª série, nunca mais tinha pisado na sala de aula. Eu ia, dormia, arrumava confusão, era expulso. Cara, eu assim, não tinha muito sentido. Só pra dar um contexto, né? Brasileiro em East Boston, naquela época... Isso é louco. É suicídio, né? Não, minha mãe disse que me levou para os Estados Unidos pra não ter o mesmo fim que meu pai teve. Eu quase tive. Porque você tinha Bloods, Cribs e 187, era 3 gangues. Se você não entrava próximo uma das 3, você apanhava das 3. Sim. E eu, como nunca fui dessa de ser liderado em gangue, cara, eu vivia correndo pra casa. Várias vezes eu escondia dentro do locker pra não sair. Ai, que loucura. Uma vez eu peguei a mina de um dos caras lá, eu não sabia, no outro dia tinha um exército, cara, de negro de vermelho me esperando lá de fora. Não, e é perigoso, realmente é real isso aí. Os gangues são reais, não é... É que o povo pensa nos Estados Unidos, Massachusetts, acho que é aquele... Cara, tem umas coisas perigosas ali. Não, Boston, principalmente. Eu apanhei muito, cara. Então isso foi, você acha que foi o principal drive... Pra me servir, cara. E aí o Chuck chegou, concluindo, aí ele me deu essa oportunidade de voltar a estudar, e a gente entra nisso depois. E aí quando eu falei pra ele, falei, cara, perfeito, passei na matéria em Harvard, tirei A, descobri que eu não era burro, me empolguei, falei, putz, porque o Chuck foi a primeira vez na minha vida, aquele momento, que alguém acreditou em mim. Eu não acreditava em mim. Então veio um cara que acreditou em mim quando eu não acreditava em mim. E um cara bem sucedido, né? O cara foi pra Cornell, MIT. Se o cara que foi pra Cornell, MIT falou que eu sou inteligente, talvez eu não tô enxergando algo. E essa é a importância de ter mentores na vida. Verdade. Sim. É importantíssimo. E eu fui pra Harvard. Na matéria de Harvard, só tinha professores de high school fazendo aquela matéria, tendo dificuldade ali com álgebra linear. E, literalmente, a álgebra linear pra mim fez sentido. Eu tirei A, voltei pro Chuck, mostrei pra ele, falou, não, agora você vai pro Community College. E aí eu fui pro Community College primeiro semestre, ele pagou. Não, antes disso, foi aí a virada. Aí ele falou assim, cara, eu vou pagar pra você estudar. Eu falei, irmão, não quero. Desculpa, não quero. E aí eu nunca esqueço dessa frase do Chuck. A gente brigando, e o Chuck, ele é louco mesmo, um cara muito louco. O Chuck comprou $50 mil de Bitcoin em 2010. Você tem uma noção? Bitcoin é centavos, né? Centavos. E esse foi o maior erro da minha vida, é outra história. Só que aí, eu falei pra ele, irmão, como que eu vou te pagar um dia, velho? Ele falou assim, é o seguinte... Um dia você vai encontrar outro Thiago lá fora, você vai fazer o mesmo. Pô. Legal. E aí foi a pegada. Mas antes de eu aceitar, a gente brigou muito. E tem uma frase do Chuck que ficou comigo. A gente brigando, foi, cara, não quero, ninguém nunca fez nada por mim. Pô, você é louco, não aceito não. E ele me sentou e falou assim, Thiago, o que mata o homem é o orgulho e o ego. Coloca seu orgulho e o ego pra baixo, aceita a minha ajuda. Eu falei, tá bom, aceito. Como que eu vou te pagar um dia? Ele falou, um dia você vai achar o Thiago lá fora e vai fazer o mesmo. E aí, cara, que vira a chave de servir de uma forma, assim, brutal. Porque na minha cabeça, até hoje, eu pago o Chuck de uma forma indireta. As vidas que eu impacto, eu tô retribuindo o que o Chuck fez por mim. Só que quando eu comecei a servir no Community College, que foi ali que a gente se encontrou, Sim. Eu comecei a perceber que os meninos tinham dificuldade com matemática da High School de Boston. Eles não sabiam fazer fração, decimal, igual no Mass Bay. Sim. E eu virei e falei, cara, o que eu posso fazer? Criei o primeiro clube de matemática primeiro clube de matemática do Bunker Hill, que tem, quase 50 anos a escola, um dos community college mais velhos, nunca teve um. E eu criei esse primeiro clube de matemática para ajudar os meninos de high school a ter aulas particulares fora do horário do Tutoring Center. Então a gente tinha um orçamento para comprar café, cookies, essas coisas. Então eu pegava eles na comida. Thiago, só porque, assim, você e o Rodolfo já se conhecem, então a linha do tempo para vocês é tranquilo. E às vezes eu fico um pouco perdida e acho que o pessoal também deve estar. Só pra gente poder entender, você nasceu aqui no Brasil, quando que você foi pros Estados Unidos? Boa. Porque essa parte aí ficou ainda um buraco. Né? Não, é que ele perguntou de servir aí, mas claro. a história de servir foi essa. Foi uma resposta muito longa pra pergunta, mas a minha mãe, ali no São Catolenga em Trindade, depois repagando o Chuck, retribuindo o que ele fez por mim. E aí abriu essa história. Mas voltando lá então, boa, Elô. Eu nasci em Goiânia, minha mãe... nasci em setembro. Em outubro, meu pai foi assassinado. Eu não tenho nenhuma foto com meu pai.
porque o fotógrafo não conseguia chegar lá na roça, que tava chovendo muito, então o carro dele não subiu os morros. A gente vai colocar um corte aí pra vocês verem como é que é o tamanho do morro. Não é igual Minas não, mas é morro, mas muito leva uma lameira. E aí, quando o fotógrafo conseguiu chegar, minha mãe já estava em luto ainda, derretida, e as fotos que eu tenho com meu tio, porque já tinha sido pago. E a minha primeira experiência perdendo as coisas foi com a minha família. Meu avô roubou as vacas todas que eram minhas, pegou o caminhão de leite, ficou com o caminhão de leite por um bom tempo. Meu tio, que Deus o tenha, Zezinho Gomes, casado com a Tunica, me roubou também. Meu pai tinha comprado mais ou menos 90% de umas terras e estava com as notas promissórias. E meu tio comprou os outros 10% depois que meu pai morreu, escriturou tudo no nome dele, ele me ajudou, né? Então tem uma prima minha, Livinha, aí, que eu passei lá, o rancho tá no nome dela hoje, as terras são minhas, na verdade. E quando eu era criança, me tratava com muito amor e carinho, depois eu fui descobrir que, né, eu fui passado para trás várias vezes por essa família. E aí, minhas memórias, a minha infância foi ali naquela região, fica perto de Bela Vista de Goiás, aí meu bisavô, César Gomes da Silva, aquelas terras eram tudo dele. Vô César, velho ruim pra caralho. Meu bisavô. E meu avô também. É porque Goiás a gente é o redneck dos Estados Unidos, né? A gente é texano mesmo. Ali o trem é pauleira. Ali é faca, tiro. Ali não dá porrada, não. E... Então cresci na roça, passando as férias com a minha avó. Minha avó era a minha conexão com meu pai. Muitas vezes eu andava naquela estrada de noite. Tinha uns 6, 7 anos, sozinho, com facão na mão e uma lanterna, porque eu tinha medo de onça vermelha. Então eu rodava aqui trem tudo de a pé. Onça vermelha? Ela tem onça vermelha. Agora voltou a ter pintado de novo, porque a gente tá repondo, né? O ecossistema, a gente traqueia elas. Hoje, por exemplo, não teria coragem mais de andar de noite. Porque a onça vermelha, ela só ataca bezerro. Ela não ataca ser humano. Agora, a onça pintada, irmão... Que fiera. Esses dias eu fiquei sabendo que limparam os cachorros tudo de lá da cidade. Os cachorros de rua. E agora você tem mais juízo também, pra poder saber que tem o perigo ali, né? Com 7 anos. 7 para 8 anos, eu saía de Goiânia de bicicleta, de calói, tinha uma calóizinha. Aí eu pegava rabeira nos ônibus, subindo assim aquele morrão, pra ficar mais fácil. Aí depois descia de calói sozinho de novo, esperava outro caminhão, subia, descia. Na época eu dava 1h30 de carro. Então, tipo, eu passava meio dia de calóizinho, com aqueles pneuzinhos pequenininhos pra chegar na roça. E aí eu ia pra... Mas você ia pra roça por quê? Pra ir pra casa? Pra ficar com a minha avó. Avó. Minha avó fazia uns bolinhos de chuva bom, cara. E ela ia pescar comigo. E... minha memória é daquilo ali. E quando ela faleceu, eu parei de ir. Eu perdi. Porque era... Até hoje eu não consigo. Quando eu lembro dela, é isso. E eu tomei raiva do lugar. Mas muito ódio. E eu deixei tudo lá. Só voltei pra vender minhas terras em 2012. Porque eu tinha raiva mesmo. Falei, pô, já que eu tenho essa merda, eu vou vender essa porra tudo. O povo ficava roubando minhas aroeiras, tirando a areia do rio, onde que minhas terras passavam. Terra muito boa. Ninguém cuidava de nada. Então minha família, da parte do meu pai, literalmente me roubou a vida inteira, de uma forma ou outra. Uns que pedem ajuda até hoje. Né? E assim, eu sou assim, era traumatizado com aquilo. Cresci ali, não ia visitar o túmulo do meu pai, não ia visitar aquela região. Era algo que, pra mim, eu tinha um bloqueio mental muito grande. Cresci ali, minha mãe... A gente passou muita dificuldade, que a gente mudou pra Goiânia, foi pra casa, saiu da roça depois de um tempo, quando o luto da minha mãe, né, quando ela conseguiu raciocinar. Minha mãe lavava roupa pros outros, me colocava numa caixa de sapato, debaixo do tanque. Isso você tinha Era meses? Neném, meses, E assim, minha mãe é muito ignorante. Ela falou, não quero nada que é desse povo, não. Porque a história da minha mãe... é uma história trágica. Minha mãe é a filha da dona da venda que engravidou do filho dono da fazenda. Então, minha mãe, assim, não vou mostrar pra eles que eu não preciso de nada. Eu construo sozinho. Minha mãe me fudeu, na verdade, por ser assim. Vamos colocar desse jeito. Porque o gado, os caminhão, as coisas todas. Quando a minha mãe acordou, que ela escutou as pessoas, falou, Dilma, isso aqui é do seu filho. Não faz por você, faz por ele. Já era tarde. A gente só tinha essa casa em Goiânia e tinha o caminhão do meu pai. Eles venderam o caminhão,
Colocaram na poupança. Aí a gente foi pra Goiânia, a gente foi pra uma casa que era do meu pai, que meu avô tinha comprado, uma bagunça. Essa casa era de barro mesmo, daquele tijolo que... E aí um dia choveu lá e o trem caiu tudo, desmoronou. Eu lembro que meu quarto caiu, ficou aberto. E a gente era muito pobre. Eu tenho memórias da minha mãe pegando esterco de cavalo pra fazer um mortinho em casa. Minha mãe tem histórias que ela conta assim, Thiago, vocês não tinham o que comer, passava fome, eu fazia leite, que era água de farinha com água. Eu não tenho memória disso, mas a minha mãe conta. E aí, meu padrasto, minha mãe casou, que é o pai da minha irmã, ele tinha uma garagem de carro, ele veio muito bem de São Paulo pra cá, o Luiz Teles, e ele comprou um restaurante pra minha mãe e pra minha avó, que é o restaurante dentro dos Correios da Praça Cívica. Minha avó era salgadeira, de uma lanchonete chamava Schlepp. E aí minha mãe e minha avó juntaram, e aí foi aí que a gente começou a história de prosperar na nossa vida, porque minha avó trabalha pra caralho. Minha avó é minha rainha. Minha avó, putz... Minha avó, pra você ter uma noção, ela comia com a mão na hora do almoço, rapidão ali engolindo, porque pra ela não parar o trabalho, quando comia. A sua avó que você sempre vem visitar aqui. É que eu sempre venho visitar. E aí minha mãe também, e minha mãe muito nova, e a gente não tinha condição de ter babá, essas coisas no começo, então eu ia com a minha mãe todos os dias, acordava 4 horas da manhã, passava na padaria, eu ia no banco de trás furando os leites com dente, minha mãe me arrebentava no pau depois que o leite estava derramando aquele saquinho, e chegava no restaurante, aí eu sempre curioso, sempre arrumava uma coisa pra fazer. Eu ia fazer uma massa de um salgado, eu ia abrir massa de pastel. Eu abria massa de pastel que dava umas 5 mesas dessa aqui, já com uns 8 anos de idade. Você gosta de cozinhar hoje em dia? Amo. Faço bolo de cenoura. O Thiago cozinha bem. Aqui a gente já tem, bastante. Assim, cookies. Não, brownie, que o Rodolfo é o mestre. Meu bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Tô esperando só pra experimentar. Thiago faz uma muqueca, gente. Você uma vez você lembra da faculdade? Na faculdade. A gente fazia muqueca pros gringos lá, a galera estavam loucos. Né? Então essa história lá, e aí através de terapia, eu consegui passar por desbloquear muito disso. Então, assim, terapia, coach executivo, eu consegui perdoar meu pai, perdoar minha mãe. E consegui entender que essa fase da minha vida ali, dos 6 aos 10 anos de idade, me ajudou muito a me tornar quem eu sou hoje. Porque eu não tive infância, foi tudo precoce. A minha infância foi uma adolescência, a minha adolescência foi apagada. E aí, depois a gente foi estudar e trabalhar. Então, ali em Goiânia, eu acordava cedo, ia pro restaurante, 7 horas da manhã pra escola, voltava da escola e ia lavar prato na hora do almoço. De tarde eu vendia o salgado que tinha acabado o mais rápido possível pra me jogar bola. E aí o que sobrava eu dava pros trombadinha. Ficava lá, eu comprava segurança, né? Então tinha um exército de trombadinha que me defendia em Goiânia. Várias brigas que os caras já me salvaram. Tudo com pagamentos em salgados. Isso. Aí eu desovava os salgados, falava pra minha avó que tinha vendido em fichinha, mas não era, porque eu chegava em casa e ia jogar bola. Eu sou ruim pra caralho, então, mas mesmo assim, ainda insistia, sabe? Sou gandula, ficava lá do lado de fora, a galera brigava por mim. Fica no seu time, não quero não. E aos 8 anos ali, tinha um papelzinho que minha avó fazia, literalmente, era meio chamex. Ela escrevia: precisa de cozinheira, botava o endereço, contratando hoje. Eu pegava esse papel e eu ia lá botar esse papel numa casinha azul, que fica no centro de Goiânia. Tem imagem vívida disso, eu não consigo achar a foto ou vídeo desse lugar. A gente estava em Goiânia, a gente está procurando a biblioteca, porque é um ponto muito forte na minha vida. E eu colocava esse negócio por volta das 4, 5 da tarde, voltava pro restaurante, subia umas 20 mulheres. Aí quem disse que eu ia jogar bola? Lascou, e minha avó ia entrevistar essas mulheres tudo pra ser ajudante cozinheiro. Um dia eu percebi, eu falei, não vou levar mais papel lá não. Tô me lascando nessa. Toda vez que eu levo, eu fico agarrado. Não posso jogar bola. Aí eu prestei atenção na minha avó. Falei, ué, a tal pra mulher que tem os dentes limpos, a boca não é encardida, o cabelo é amarrado, a unha limpa. Aí as outras que não era de jeito, ela já dispensava tudo. Da próxima vez que precisou de novo, e era direto, porque minha mãe e minha avó de gestora é uma merda. Nossa, doido. Briga com todo mundo, aquela confusão, as duas brigam entre si. Eu tenho de onde puxar. Aí eu chegava na casinha agora com esse papelzinho no bolso escondido, na calça, porque menino de
8 anos, magrelinho, encardido do sol, porque lá em Goiânia, quando eu fico lá por muito tempo, eu fico parecendo indiano, areia babado. E aí, eu chegava pras mulheres e falava, tia, você tá procurando emprego? Ela olhava pra mim lá embaixo, eu falei, ó, aqui, ó, lê esse papel que minha avó tá contratando. Ela, eu falei, espera ali que ela pediu pra me levar mais 4. Eu já fazia headhunt aos 8. Eu tava filtrando ali já, e pum, eu já subia com 5. Eu falava, ó, subia a 5, falei, vamos lá na minha avó agora. Aí chegava lá e ó, pum, falei, vó, só tinha 5 hoje, viu? Então já tava pré-filtrado, das 5 ela conversava com as 5 e... Ali pegava um. Eu vou colocar um corte do vídeo da minha avó falando isso, porque é bizarro isso. Ano passado, eu voltando pra isso, falei, cara, por que eu sempre tive esse dom de achar pessoas? Você tem mesmo. Eu falei, de onde que veio esse dom de achar pessoas? Isso foi treinado. Pô, condicionado aos 8. É muito louco isso, não é nem treinado, é condicionado. E aí eu comecei a ter essa apreciação por essas experiências que eu ficava chateado, falava, não, perdi minha infância, perdi minha adolescência. Não, mas minha avó e minha mãe me deu a oportunidade de empreender ali. E aí, de onde que eu arrumei as manhas? Pô, eu tinha que comprar saco de laranja na hora do almoço. A laranja acabava. Você já viu o tamanho que é um saco de laranja? Muito grande. Sim, grande. Pô, e o saco de laranja era 2 vezes meu peso. Depois eu acho que eu tenho problema de coluna, não tem cabimento. Que eu pegava um ônibus, dava a volta em Goiânia, entrava no Mercado Central, que tá super defasado, a gente vai mostrar pra vocês também como que é. Com 8 anos de idade, você fez tudo sozinho. Pegava o ônibus, virava a cidade. E andava a cidade inteira. Porque o restaurante era dentro dos Correios, né? E minha avó falou pra mim que é o seguinte, eu não tinha medo, porque eu falava, avó, se eu me perder, eu acho um carteiro, ele me leva de volta. Então a gente tinha um exército de carteiro, que me ajudava a navegar a cidade, eu tinha um exército trombadinho que me protegia. Boa. Brother, uma vez eu perdi um boné da Hornet, minha tia mandou um boné da NBA da Hornet, os caras pegaram no ponte ônibus, enfiaram a mão. Com mais ou menos 4 dias, meu boné voltou. Cheguei pros caras e falou, quem desembolar meu boné aí, eu dou R$100. Eu peguei R$100 no caixa do restaurante, sem minha mãe saber, paguei, meu boné apareceu. Minha mãe me deu um pau depois. Enfim, mas então assim, eu tinha eu tinha esses, né, essa forma de sobreviver ali. E aí, eu pegava o saco de laranja com o cara me levava até no ponto. Aí eu pegava um ônibus que dava a volta na cidade, porque lá, assim, a Rua Araguaia, ela desce, a Tocantins sobe. Aí todos os ônibus descem, vai até na Paranaíba e sobe de novo. Então é um U. Que ele chega na cidade, faz U e volta. Então qualquer ponto de ônibus tem ônibus o tempo inteiro. Aí o tio da laranja chegava comigo até lá no ônibus, me jogava dentro do ônibus, aí eu ficava do lado do cobrador, chegava no ponto do outro lado do cobrador, me jogava no chão com o saco de laranja, o segurança vinha e me levava até no restaurante. Uau. Então, tipo, Era toda uma linha de produção ali orgânica que você construiu junto com as pessoas. E O impressionante é que é 8 anos de idade, né? Não, é loucura, velho. Eu acho meus meninos hoje ali, você fala assim, caralho, como é que eu fazia um negócio desse? Eu ia falar isso, imagina você 8 soltar anos. Mel Não pra consigo poder fazer imaginar. tudo isso. Não consigo. É muito loucura. Sobe, era muito louco. E assim, e aí a minha mãe comprava ticket, alimentação e refeição dos correios, dos funcionários. E aí à noite a gente ia carimbar ticket, contar ticket, empacotar ticket pra depositar. Então eu participava dessa parte com a minha mãe, onde a minha mãe pegava dinheiro emprestado. Ela pegava assim 100, 200, 300 mil reais. Era muito dinheiro pra 1994, 95, 6, 7. Ela pegava aquele rio de dinheiro, comprava aquele rio de ticket, tinha aquele pacoteira de ticket. E aí a gente carimbava e depositava. Então eu tava sempre envolvido naquele Paranauê todo. Ticket de refeição. Cara, era louco isso. Uma vez eu peguei um carnezinho da minha mãe e comprei uma mobilete. Sério. Com um carnê de... Só porque eu não podia levar a mobilete pra casa. Aí eu deixei ela na casa de um brother meu que não tinha portão e roubaram meu mobilete, velho. Meu Deus. E pagou Tomei um R$100 pau de volta? depois. Não achou, nunca achou? Não, esse não. Esse foi no Novo Mundo. Novo Mundo é quebrada, irmão. Lá o negócio... Eu cresci na quebrada. Entendi. Perto da Rua da Lama. A polícia falava, não, mata 10 aqui, nasce 20. Não tem cabimento esse lugar. Porque Goiânia, desde aquela época, é desse jeito. É bizarro. Então, minha infância foi... E aí, minha mãe não gostava que eu ficava na rua. Então, tipo, ela arrumava um jeito de me enfiar dentro de casa. Até um belo dia que ela desistiu de mim. Teve um ano que a minha mãe falou assim, não tem jeito mais não, cara. Isso, você já tinha quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos 11. Então, eu ia pro restaurante, fazia esse negócio todo, tava ali com a minha mãe. Ali no restaurante, eu desenvolvi essas habilidades de pessoas, atendimento no balcão, gente, lavar prato, comprar laranja, mexer com dinheiro, mexer com ticket, ir no banco. Eles me davam dinheiro pra ir depositar, cara.
Isso você conciliava com escola? Sim, eu ia pra escola das 7 ao meio-dia, do meio-dia à tarde era restaurante, mas das 4 às 7... Também era. É por isso que o Rodolfo já morou comigo, sabe? Eu acordo de madrugada. Porque eu acordo de madrugada desde quando eu tinha... Que eu me lembro quando criança. Lá em casa não tinha essa. Dormia até tarde, sábado e domingo. Não, sábado e domingo você vai pra roça pra tirar mandioca, pra pegar milho, pra matar porco, pra limpar galinha, pra pegar laranja, pra gente levar pro restaurante pra diminuir o custo operacional. Porque tinha todo esse paranauê. Então minha vida, desde de criança, era ralando. Não tinha essa, férias. Não, fui pra Caldas Novas depois de velho. A gente não tirava férias. E férias é ir pra roça. Pra quê? Trabalhar. Aí eu fui me entendendo e aí chegou um ponto que eu tava muito rebelde, dando muito trabalho pra minha mãe. Ela falou, não aguento mais não. Meu padrasto nunca me bateu. Uma coisa que eu sou muito grato ao Luiz Teles é que ele é muito filósofo. O cara passou aos 12 anos de idade, ele foi pro Rio de Janeiro sozinho por causa dos problemas do pai dele. Passava fome na rua. Aí ele viu os caras da Telefônica lá, consertando os fios, chegou pro cara e falou assim, ô, me dá uma marmita que eu te ajudo. O cara, menino, você não pode trabalhar não. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tô passando fome, eu tô vendo o que vocês fazem, eu consigo ajudar vocês com esse fiozinho. E aí os caras da Telecom, pra acelerar o trabalho deles, começaram a dar uma marmita pra ele trabalhar. Longa história curta, ele construiu a vida dele, voltou pra Goiás, com a mala de dinheiro, comprou uma casa pra mãe e pras irmãs, comprou uma empresa pro irmão que roubou dele depois, o cara coração gigante. Então eu tive a oportunidade de estar do lado desse cara, e ele é muito filósofo, tenho imensa gratidão. Então ele sempre estava ali do meu lado, nunca deu um abraço, nunca deu um beijo, nunca foi aquele cara afetivo. E recentemente meu irmão mandou uma foto de nós três e falou, olha como que ele te abraçava, ele nem encostava em mim. Então ele tinha um carinho muito grande por mim. E ele sempre falava assim, Thiago, você é muito inteligente, mas você só usa sua inteligência pro lado errado. No dia que você usar pro lado certo, você vai se dar bem. Então tinha várias coisas que ele chegava pra mim e tava sempre ali do meu lado. E o Luiz, ele é um ótimo vendedor. Ele criou a maior empresa de toldo de Goiânia, na época, chamava Arte Toldos. Um cara que, se ele fosse arquiteto, ele é autodidata, os desenhos 3D, com lápis à mão. Então, com o Luiz, no carro, eu aprendi a vender. Porque ele vendia um produto que ninguém enxergava, que era toldo. Então, ele vendia uma visão para as maiores casas de música, Bruno e Marrone, tipo Galetos Grill, Grill 63, todas as maiores casas de Goiânia, foi ele que fez as coberturas naquela época. Eu tava do lado dele sempre escutando, sempre prestando atenção. Então, aquela esponjinha secando. Então, vendas veio do Luiz, que eu passava esse tempo com ele. E nessa época eu comecei a ficar muito rebelde. Minha mãe queria que eu penteasse o cabelo do jeito que tá penteado hoje. Eu odiava. Eu falei, não quero meu cabelo desse jeito, né? É aquela fase de menino que vai ficando mais complexo. Pintar o cabelo. Eu tive... E aí eu tinha que usar aquele sapato mocassim, que tem aqueles dois bichinhos que ficam pulando assim. Eu tinha raiva daquele sapato. E aí um dia minha mãe me deu um sapato desse presente. Eu queria um tênis. Ela falou, não tem. Ela meteu o sapato na minha cara e falou, cara, você vai usar essa porca. Lá em casa é assim, não tem essa não. Ô, filho de goiano, moço, você tá doido? É na peixeira. Se eu não te bato, eu te mato. E aí eu falei, não, vou morrer não, vou sair de casa. Um dia eu juntei as malas, escondido, sumi, fui pra roça. Desapareci. E aí eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, fui morar na roça, São Miguel do Passa Quatro, numa tapera, minha avó tinha um taperão, chão de madeira, aquela janela antigona, aquelas telhas, de noite chovia, os relâmpagos, você via as luzes. Dali eu já tenho memória. E eu fui morar na roça, aí eles iam me buscar. Tentava me achar. Na hora que chegava lá, eu metia o pé no mato, sumia. Subia numa árvore lá e ficava lá. Igual, literalmente, mesmo Moana lá, perdido. Mowgli. O Mowgli. Literalmente. O Mowgli, boa. Aquele bichinho, né? Eu era aquilo ali, bicho do mato. Aí, por fim, eles desistiram de tentar me levar pra cidade. Falaram, sabe de uma coisa? Fica aí, então. Aí me registraram na escola. A escola era um canavial. E aí, essas experiências de vida é muito louca, porque aí eu saí de uma escola boa, estadual em Goiânia, o Zé Carlos de Almeida, e fui estudar na roça. Mas literalmente uma escolinha. A educação é caótica, assim, nesse Cara, os lugar. caras não tinham chinela. Chinela dos meninos tudo acabado. E eu ia numa Kombi, naquele lameira, como passava, te pegava. E aí por um ano eu saí daquela vida onde que eu tinha o meu quarto, tinha minha qualidade de vida, pra ir morar na roça. Aí o que eu fazia? Eu já sabia cozinhar, então eu fazia comida pros peão, porque eu não gostava de trabalhar na roça. Cara, se tem uma coisa, eu não nasci pra fazer serviço pesado e não nasci pra passar frio.
Morando em Boston. Isso. No Ice Age, eu sou o primeiro a morrer. Minha genética, ela não funciona pra evolução. E aí, na roça, eu tinha que trabalhar com meu avô morava lá, o marido da minha avó, parte mãe. E aí, aradinho, você puxar o cavalo, o povo naquele negócio, o sol inteiro. E aí, o que eu fazia? Eu fazia o bolo deles, eu fazia o almoço. Porque a minha foi, era mais fácil. Boa. Alguém tinha que cozinhar. Era mais fácil cozinhar pros peão tudo do que ficar... Porque eu tinha mais tempo. Sombra, eu ia pescar, dava tempo de fazer uma parte de coisa, eu fazia comida e vazava. Isso tudo ainda... Brasil... São Miguel do Passa Quatro, até os 12. Nem pensando nos Estados Unidos. Nem tinha Estados Unidos, não. Então, tipo assim, aí ali... Um dia, minha tia já tava em Boston nessa época, com os 12. A irmã de sua mãe. A Delma Prada, Minha tia que me apoia nas coisas erradas. E aí eu cheguei pra minha tia e falei, ô tia, eu quero uma moto. Não, é tão ruim ficar andando de Kombi aqui nesse lugar, me dá uma moto pra mim. Minha tia comprou uma RD 135, 1994. Nossa. Daquela que tem um negócio roxinho do lado. Sei. E eu acho que ela queria me matar, só pode, porque não tem ideia. Não, me deu uma RD 135, menino de 12 anos de idade na roça. Irmão, eu pegava aquela RDzinha e saia torando naqueles mataburro voando, achando que era trilha. Vrá! Aquele bole 2 tempos. Aquela fumaceira do inferno. Quem já andou de... Você chega fedendo já com aquela moto. É. E aí eu comecei a andar com os caras da cidade, tudo mais velho, e aí de repente tá o Thiago de RD 135 indo pra Caldas Novas, que é perto das terras, sabe? Então a gente ia por dentro do meio do mato ali. Não morreu porque não era o dia. Um dia muito louco, entrando numa curva, foi quando eles decidiram me trazer pra cá, porque aí o negócio ficou feio. Pra lá, pros Estados Unidos. Levar pros Estados Unidos. Aí eu tava na RD, eu tava uns 80, 100 km por hora na estrada de chão, porque o Rodolfo sabe, eu gosto do trem, né? Já não tem ideia. Você me dá um negócio... Olha o acelerador ali. E aí na hora que eu entrei na curva, tinha uma caminhonete daquelas velhas de madeira com eixo quebrado. Cara, entrei naquele trem ali assim, ó. Do jeito que eu entrei, eu pulei da moto. Aí a moto foi pra um lado, eu fui pro outro, nós passou na caminhonete de jeito assim, ó. Vral. Do jeito que passou, a moto rodou, só ficou as rodas grudadas e o guidão torto. Mas tudo que tinha banco, tanque, voou. Foi um pra um lado, outro pro outro, e eu passei pro lado de lá. É onde eu sou todo ralado. Ralou tudo. Se eu não tivesse luva e capacete, tinha rasgado até o couro da mão. Aí nesse dia, aí eles falaram, vai levar esse menino embora. Aí minha mãe pegou o visto, tava numa fase de divórcio com meu padrasto, falou, vamos pra Disney? Eu falei, a gente vai lá visitar sua tia. Eu falei, Bora, ué. Chegamos em Orlando, eu, minha mãe e meu avô, deixamos a minha irmã pra trás, minha irmã caçula, minha irmã é mais nova. E, rapaz, eu nunca fui na Disney. Tinha só uniformezinho pra passar a imigração. Chapeuzinho do Mickey. A camiseta do Mickey, azul. Estou chegando. A gente vai mandar a foto pra nós editar isso aqui e colocar, viu? E sério mesmo. Camisetinha azul com o Mickey. Chegamos lá falando, a gente não vai não, a gente vai pra Boston agora. Ficamos no hotel um dia e fomos pra Boston. Cheguei em Boston. Dia 28 de fevereiro de 2001. 27, 28 por aí. Mas tinha tanta neve no outro dia. Mas tanta neve. Mas literalmente. Mas era neve. Neve, menino. E eu olhava na janela do lado de fora e falei, fudeu, vou morrer nesse lugar. 2001. 2000 você tinha mais ou menos 14 pra 15. Eu tava lá em 2001. E assim, quando eu falo muita neve, dava mais ou menos uns 10 metros de neve acumulado lá de fora, porque já tinha nevado uns 4 metros, eles já tinham acumulado em cima do negócio. Você não saía de casa, não tinha escola. E a blusa que eu tinha era uma blusinha de couro que tinha comprado quando a gente foi pra Curitiba. Então, que eu ia aguentar o frio naquele negócio. Tem umas fotos, eu vou mandar pra vocês depois, a gente vai editar aqui. O Thiago com a sobrancelha, porque tinha um unibral também. Eu tinha uma taturana bezerra na testa. Aí você emendava que a taturana, já viu a taturana bezerra? Que é trem de cabelo, é muito engraçado. Famosa monocelha. Monocelha, uma taturana bezerra. O tempo me ajudou, viu, gente? Você vai ver a foto aí, você vai ver. Eu tô igual o vinho. O dia passa, eu melhoro. Cuidando pra não virar vinagre. E aí, eu não acostumei com aquele lugar, eu odiava aquele lugar. Aonde que era? Malden. Aí o dono da casa de Malden expulsou a gente, porque morava igual rato, tinha uns 100 pessoas dentro da casa. 2 quartos, 100 pessoas. Não era 100 não, mas que era perto de 20 era. 20 pessoas, 2 quartos. Cara. Porque já tinha os amigos dos amigos, aí chegou os parentes, esse trem todo, aí a gente dormia na sala, dormia quase dentro do banheiro. E aí a gente teve que mudar. Minha tia arrumou um apartamento em East Boston, 2 quartos. Aí ficava meu avô, tia de van,
o Ender, eu e o João. 3 beliches ali. Aí, imagina a sinfonia de gases de noite dos velhos. Nossa, latado. Fora o ronco. Não, ronco. E aí no outro quarto ficava minha tia com os 2 filhos dela e minha mãe. Cara, pra quem saiu da roça, tinha sua moto, aquela liberdade todinha. Eu odiava aquele lugar. Eu falei, o que eu tô fazendo nessa merda? E pior, fui voltar a morar com a minha mãe. Então aí essa confusão começou. E aí confusão com mãe, com tia. Aí um dia eu juntei meus trem e saí de casa de novo. Trabalhava numa padaria lá em Somerville, chamava Caradonas. 14 para 15 eu trabalhava nessa padaria. Parei de estudar, porque eu falei no começo ali que é tanto de gangue que tinha. Um dia eu arrumei uma treta que eu peguei a mina de um dos caras lá. No outro dia tinha um exército querendo me matar. Eu falei, não vou pra escola mais não, velho. Tudo com 14 anos. Pra 15, 14 pra 15. Só pra... Acelerar. Lembrando aqui a linha do tempo. E aí eu falei, cara, eu não vou pra escola mais não, porque eu vou morrer aqui. E lá na escola a galera chegava, you fucking immigrant piece of shit. Então, tipo assim, o bullying dos italianos, porra, era pesado. Aí tinha os cambodianos, então as brigas eram, tipo, literalmente de cinto. Você enrolava o cinto na mão, fivelada mesmo, comendo paulada, taco de beisebol, faca. E eu falei, que isso, velho? Eu falei, eu vou morrer. Literalmente aqueles filmes mesmo de gueto, porque esse bosta era foda. E a minha escola, do lado de trás, é onde que se você assiste aquele The Departed, o filme, é onde que os corpos apareciam. Então ali naquele negócio ali, Mystic River, outro filme também. Então era pesado aquele negócio. Aí eu falei, bicho, vou vazar disso aqui. Aí eu trabalhava na padaria Caradonas do outro lado, que é em Somerville, um brasileiro. Aí lá eu já tava aprendendo a decorar bolo. Aí eu entrei numa fase da minha vida que eu tomei a apreciação por decorar bolo de aniversário. Foi depois, eu sei. E aí eu aprendi a fazer paradine cake, a fazer eclairs, aqueles negócios tudo. Sim. O Rodolfo trabalhando em padaria, sabe? Muito bem. Eu gostava, cara. Comecei a decorar bolo e tal. Mas não falava muita coisa de inglês. Trabalhava com a portuguesa. E nessa época não tinha celular, tradutor. Não, era um dicionáriozinho. Eu já tinha um computador em casa. Eu usava a AOL. Era aquele que fazia... E você esperava, entendeu? Tinha que ligar a cabo, depois de meia-noite tinha que pedir pra galera sair desliga o telefone aí que eu quero entrar na internet. Aí você baixava aquele vídeo, came to my house and you kick my dog, fucking guy, right now I need operation. Você lembra disso? Então, tipo assim, demorava 1 hora pro negócio descer, você ficava naquela felicidade esperando o vídeo chegar, você assistia. Eu sou dessa época, gente. Ancient. Vocês que estão assistindo aí, viu? A galera aí que tá assistindo, a maioria é anos 2000. A galera já chegou, já tinha Google Maps, porque o TomTom já existia. Enfim, e aí eu trabalhava nessa padaria do outro lado da cidade. E essa aqui é uma história engraçada, tá? Eu trabalhava com essa menina, ela era de madeira. Aí ela escreveu num pedacinho de papel lá assim, Dark Handsome. Eu ia pra esse papel... E olha só como que é. Quando você já é discriminado, você é chutado, qualquer coisa que você vê, você já assume que alguém tá fazendo a mesma coisa. Eu surtei. Eu ia pra que papel, só entendia dark, eu não sabia o que era handsome. Eu fiquei desgrama de handsome, mas essa bicha tá me chamando de preto, de dark, alguma coisa assim. Eu fiquei brabo. Aí eu já fechei a cara, ela ficou sem entender nada. Fechamos a padaria, eu entrei no ônibus. Brabo. Que papelzinho, que desgrama de handsome, né? Aí eu... peguei o trem, cheguei em casa, enchi bosta depois de 1 hora. Falei, sai do telefone aí que eu vou entrar na internet. Entrei na internet, digitei handsome. Aí tava lá, mesmo. Brad Pitt. É bonito, né? Aí eu falei... Foto do Brad Pitt, No outro dia eu cheguei com a vergonha. Mas o que acontece? Quando a gente não tem conhecimento, a gente interpreta as coisas nas confusão que a gente arruma. Sempre negativamente. Sempre negativamente. A mente da gente olha sempre pro lado ruim. Sim. E aí, eu... fiquei nessa padaria por um tempo, fui morar no basement do dono da casa, e ali eu conheci uns caras que faziam coisa errada. O Marquinhos Cabeção, pra você ter uma noção, esse cara ele é tão ruim, que ele tá no México hoje em dia roubando brasileiro. Mas a maioria dos outros, o Negão cometeu suicídio na cadeia em Atlanta ano passado, o Tigrão foi deportado, tá no sul, não sei se ele tá vivo, os outros que é de Valadares foi deportado também, os 2 irmãos, e o Nanga deu uma de louco na cadeia, porque ele achava ruim de ficar sozinho, os caras deram uns remédios pra ele, botaram ele no manicômio, agora ele ficou louco de verdade. Então eu comecei a andar com a galera da pesada mesmo, porque era meu modelo masculino, não tinha outro modelo. Os caras tinham um monte de Mustang, vivia na balada, eu amava dirigir.
E os caras ficavam naquele negócio lá, aquela cheiração de pó, e eu era motorista deles, porque eu nunca fui de usar droga. O motivo de eu estar vivo existia porque eu não tenho genética de dependência. Não preciso de droga, não preciso de álcool. Eu subo no palco, danço, falo, nunca precisei desse negócio, né? Então, eu achei ali uma oportunidade de dirigir. Eu era motorista dos caras aos 15. Aí, por exemplo, os caras chapavam os cocos, cheirava pó, ficava muito louco. Bora pra Nova York? Falei, bora, eu dirijo. Pegava o Mustangão ali, pô, 5.0, Cobra, Turbo, pegava aquela Highway, e eu, pá, moendo, batendo pega, encontrava um Subaru no meio do caminho, pô, e os caras tudo louco no carro, andando de cabeça pra baixo com o teto, e eu dirigindo. Eu era motorista aos 15. Qual que era a diferença de idade de você pra essa galera? 10 anos. Então, Eles a eram mais galera era velhos. 10 anos mais velha. Só porque aí eu já tinha esticado, parecia que eu era mais velho. E aí, pô, eu andava com os caras. Eu era o sonho da vida de um menino. Sem pai, mãe tava sempre trabalhando, abandonado, jogado na rua. Então, eu me achei em um lugar. A sua irmã, ela ficou... Ficou. Tá, ela Aí- ficou com o pai dela. Ficou com a madrinha dela. E aí, depois, a minha irmã veio, depois de um certo tempo. Ela foi, né? Isso, Está no Brasil. isso, aí ela foi. Aí minha irmã foi para os Estados Unidos, depois de um certo tempo. E a loucura disso tudo é que, porra, essa época da minha vida foi uma época apagada. Aí um dia eu inventei de pintar o cabelo de loiro. Imagina, com a Taturana Bezerra preta, com cabelo de loiro. Não, mandar foto pra vocês, é uma desgrama, mano. Você não faz ideia. Coisa mais feia do mundo Mas que você imaginar. Acho que é fase. Eu também passei nessa fase de Meu pintar o cabelo. A diferença é que minha mãe não deixava. Eu ficava pé da vida porque eu queria pintar. Eu pintei, e aí o trem não fica loiro. Não fica, não. Ficou amarelo gema. Cara, mas ficou muito feio. Enfim. E aí, eu tocando essa vida louca, sem propósito, me deu uma vontade de voltar pra roça. Mas eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida aqui? Esse lugar, só gente que não presta. Povo só fazendo merda. Eu falei, vou voltar pra roça. E eu falei, como é que eu volto? Eu falei, mãe, quero ir embora pro Brasil. Eu falei, nem fudendo. Não te dou seu passaporte, não. Um dia eu arrumei uma confusão tão grande que eu tive que mudar pra Newark, New Jersey, corrido. Eu fui pra Newark morar com um cara lá, porque eu ia pra Newark direto. Tinha umas namoradas virtual que a gente ficava mandando mensagem no AIM, que eu nunca conhecia até hoje. Umas coisas muito retardadas. Nada fazia sentido. Mas perdido. Fui pra Newark, New Jersey, trabalhei de pintura por 3 meses, juntei 6 mil e poucos dólares, mais ou menos quase 7. Achei que eu era rico. Achei um cara que parecia comigo, tinha 19. Falei, brother, me empresta seu passaporte, eu te dou $500. Ele falou, sério? Eu falei, que sério. E ele tinha uma pinta no rosto, eu peguei o lápis, botei a pinta, comprei uma passagem. Meu Deus do céu, Thiago. Vai embora pro Brasil. Eu liguei pra minha mãe de São Paulo. Falei, Você veio embora. vim embora. Cheguei em São Paulo com a mala e $6 mil. Tava rico, filho. Aí cheguei em Guarulhos. Naquela época era o quê? 2 para 1? 2 pra 1, tava PEG. Então, eu achei que tava rico, né? Liguei pra minha mãe de São Paulo, falei, você não me deu meu passaporte? Tô aqui, ó. See you later, bitch. Mais ou menos assim, bem rebelde, né? Vral. Pra economizar o dinheiro, peguei um táxi, fui pra rodoviária e peguei um baúzão pra chegar em Goiânia. Aí 12 horas de viagem. Minha mãe já tinha ligado pra minha avó. Minha avó naquele desespero. Mãe, esse menino tá no Brasil. E ninguém achava, porque não tinha celular. Então, mano, você só vai saber cadê o paradeiro dessa Daqui a um pessoa tempo. no outro dia. Desaparecido. Uhum. Eu chego na rodoviária de Goiânia, que é a felicidade. Com a minha malinha. $6 mil cash no bolso. Desorientado. Pronto. Enfim. E aí, eu tô com a minha malinha andando de boa na Avenida Goiás de a pé, cara. 6 horas da manhã, o sol nascendo, eu curtindo o cheiro daquelas palmeiras. De repente, um cara encosta do meu lado. Você que é o neto da Dona Lenita? O taxista fez, sou eu mesmo. Falei, sua avó tá te esperando, entra aí. Eu falei, opa. Entrei no táxi, me levou pro restaurante da minha avó. Cheguei lá, minha avó doidinha, com a choradeira, mãe, tia, com a desgrameira toda. Eu falei, calma, gente, tô aqui, ó. Que eu tava curtindo aquela volta, sabe? Tipo, pô, eu queria muito estar ali. Você estava se conectando ali com algo tinha que quantos te anos? trazia. Com 16. 16 já. Eu com minha malinha, o dinheirinho no bolso, cheguei pra minha avó e falei, vó, quero ir pra roça. Ela falou, o quê? Eu falei, eu vou pro Passa Quatro de novo. Comprei uma bis preta, registrei no nome da minha avó. Meu Deus do céu. E fui embora pra roça. Tem umas coisas que às vezes a gente vive, é inexplicável, que hoje a gente olha e fala, cara, como que isso aconteceu? E aí? Não, uma vez eu tava nessa bis, andando em Goiânia, antes de ir pra roça, eu comprei a bis e fiquei ali, né?
Então, nossa casa é na quebrada de Goiânia, Jardim Califórnia e Jardim Novo Mundo. E para evitar as blitz, você tem que passar pelo Morro do Macaco. Aí eu, tora BR pela Anguera, desço no Morro do Macaco, meia-noite, tá vindo pro Racha, tranquilo lá, ver os amigos da minha quebrada. Rapaz, chega um cara com a pistola no Gol BX do meu lado, encosta aí, pá. Na hora que o cara foi, encosta, eu quase caí da bisa, aquele negócio todo, rodei. Aí o cara vem, era policial paisano. Documento da moto, pá. Tá aqui. Eu todo bis pretinho, capacete pretinho, negócio todo bonitinho, todo arrumadinho. O cara, de onde você roubou essa bis? Eu falei, roubei não, cara. Essa bis não é sua. Eu falei, da minha avó, liga pra ela. Aí o cara meteu o soco. Na hora que o cara meteu o soco, aí eu briguei com ele. Que eu briguei com ele, esse bicho me algemou, me levou pra quebrada de vara de sapeixe. Quanto ele mais me batia, mais eu xingava. Aí eu falava, cara, é o seguinte, eu sou sobrinho do deputado João Campos. Essa moto é da minha avó. E eu falei, pode bater, filha da puta, eu vou acabar com a sua vida. Eu falei, bate. Quanto ele mais batia, mais eu surtava. Aí eles pegaram a minha bis, levaram pro departamento lá da... De trânsito. Não, de jovens lá, como é que chama o negócio? Onde Febem. Menino, Febem, é isso aí. E aí, eu não tinha chegado em casa, minha avó já tava desesperada, já tinha soltado com os delegados tudo. Porque, pô, em Goiânia a gente é muito conectado. Aí já sabia que eu tava, né, com problema. Aí chegaram lá, eu não cheguei nem a ser registrado nem nada. Eles entregaram. Mas quando o cara tirou a algema de mim dentro da Febem, eu dei um soco na cara dele, irmão. Falei, aí ele me socou de novo, aí a mulher falou, aqui dentro você não bate nele não. Eu falei, cara, eu vou te pegar ainda. Eu fico com o policial, eu vou te pegar ainda, irmão. Muito louco. Não, muito louco. Eu podia ter morrido aquela noite. Sério? Aquela noite ali, quando eu falo pra vocês que não era pra mim estar vivo, não era pra estar vivo. Porque eu batendo de frente com o policial, eu tinha muito... Na minha cabeça, eu não tava nem imaginava. E você acha que isso tem muito a ver com aquele sentimento lá de trás do medo e da raiva? Isso. Que você sempre que você trouxe ali naquele início? Você acha que isso tá ligado? Muito. Porque medo eu não tinha. E aí é que tá. Eu fui descobrir meu nível de tolerância de risco quando a gente fez um teste na BRZ que chama TELAD. Aquele assessment para CEO que eu fiz, ali eu fiquei assustado comigo mesmo. Eu sabia que eu tinha tolerância de risco, mas não naquele nível quantificado. Então, esses últimos 3 anos foi de introspecção. Então, se eu posso dar um insight para você aí, tá? Te dando um insight para você aí que trabalha aqui com a gente, ou você que tá acompanhando esse podcast. Quanto mais cedo você entender por que você faz as coisas, mais rápido você irá prosperar. Porque eu fazia as coisas sem entender. Então, os traumas de infância, aquela coisa toda, me levava a fazer coisas. Eu brinco muito que eu acho que eu não tinha um anjo da guarda, eu tinha uns 10. Aí chegou um exército. Um exército. Eu falei, não, eu tenho que dar, eu tenho muito comigo que o meu pai tá do meu lado. Porque é loucura. E aí, eu fui pra roça de novo. Depois disso, fiquei lá um tempão. Aí o dinheiro acabou. Mas, tipo, pô, a gente vivia... Eu tenho um amigo meu, Hernaninho, gente boa pra caramba, hoje ele é agrônomo. Ele tinha um Adrim, mesmo problema de pai também, mãe, e ele morava com a tia lá no interior. Eu e o Hernaninho, a gente rodava aqui a cidade inteira, filho. Ia de Passa Quatro a quase Brasília, e de Passa Quatro até Caldas Novas, que Brasília e Caldas tem essa cidade no meio que chama São Miguel do Passa Quatro, ali perto de onde que Marília Mendonça nasceu, que é Cristianópolis. Então, a gente rodava aquilo tudo. Corria da polícia, escondia no meio do mato com as motos, até a viatura desaparecer, pra não ser preso. Então, assim, era vida de menino interior. E pra abastecer a bisa, eu comprava e vendia galinha, porco, trocava, arrumava um jeito de fazer dinheiro, porque o dinheiro acabou. Mas o mais louco é que no São Miguel do Passa Quatro eu tive minha primeira interação com política. O Márcio Zé Gotinha se candidatou a prefeito. E aí eu fui tocar a campanha com os caras. Eles tinham um Fusca, que tinha que buscar o povo lá na roça. Eu, com 16 anos de idade, eles davam o Fusca pra mim. Eu pegava aquele Fusca, saía jogando de lado, ia lá buscar o povo, levar no hospital. Prestes a capotar um Fusca de uma campanha eleitoral. Povo muito louco. Pessoas doentes. Não, povo doente lá ainda. Eu lá andando de Fusca igual um doido na roça. E aí foi ali que eu tive minha primeira interação com campanha política e tal. E aí eu desenvolvi uma paixão por aquele negócio, aquela energia, aquela galera. E ele foi eleito com o Zé Gotinha. Aí eu ganhei gasolina vitalícia. É mesmo. Aí eu não tinha nem que comprar gasolina mais. Passava no posto lá e só botava na notinha da prefeitura. Pô, era lindo isso. Então, eu vivia em cima da bis. Hoje eu tava aqui, ali, aqui, tanque cheio, pô, não parava. Só que aí, o mais louco é que você começa a ver que depois de um certo tempo, essa diversão
começa a não ter sentido. Eu falo muito isso pra galera, eu tava ontem, né, explicando, falando, cara, se você não souber o que você quer da vida, você tá fudido. E ali eu não sabia o que eu queria da vida. E eu percebi que a quantidade de oportunidades que eu tinha naquela cidadezinha do interior, pô, era muito pequena pra mim, porque eu já tinha conhecido Boston. E aí, quando você conhece algo maior, você... sua mente expande, né? Você fala, o que eu tô fazendo aqui, irmão? Pô, as festas é legal e tal, mas, pô, lá eu dirigia Mustang, aqui eu tô de bis, aqui eu não vou conseguir comprar um Mustang, e aí eu já comecei a entrar naquela vibe. Aí eu queria voltar pros Estados Unidos. Falei, mãe, quero voltar. Aí ela falou, se vira. Ué, você se vira? Eu falei, não tem dinheiro não, mãe. Ela falou, você foi, se vira. Minha mãe é raiz, minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça não. Eu falei, legal. Uma pergunta, seu passaporte ficou? Ficou. E, né, aí você veio com outro passaporte, enfim. Como que foi esse rolê? Não, mas deixa eu contar, deixa eu chegar primeiro. Eu nunca devolvi o passaporte do menino, na verdade. Eu fiquei com ele, não sei nem o que eu fiz com esse passaporte. E minha mãe não mandou o meu pelo correio depois. Mandou? Depois de muito custo, minha tia convenceu minha mãe. Se fosse pra minha mãe, tinha atacado, era fogo no meu passaporte. Falei, se vira, você não quis, agora você... Minha mãe não brinca, não. E aí, minha tia mandou e comprou passagem pra mim voltar. Lembra que a tia Delma sempre apoia as coisas erradas do Thiago? Então, sempre tinha a tia ali, na hora que a minha mãe... Lá em casa é muito louco, velho. Tem um negócio muito louco, que são 3 irmãs e uma cuida dos filhos dos outros. Mas do delas, elas não cuidam. É bizarro isso. Não tipo, um enfiando o nariz aonde que não deve na vida do outro, e aquela desgrameira. Então, sua mãe não fez? Não, vem cá que a titia faz. E onde devia olhar, não olha, isso, né? É bizarro. Cara, é muito louco isso. Hoje, olhando pra trás, eu entendo que, tipo assim, eu brinco que a gente era a família Trapo. Já viu que show de televisão da família Trapo? Aquela brigada do caralho, depois tá tudo junto de novo, é uma merda. Lá em casa não pode entrar no carro todo mundo junto, que é... Já dá treta, né? Nossa, lá em casa é de jeito também. É bizarro isso. E aí, minha tia comprou minha passagem pra me voltar. Cheguei no aeroporto de Miami. Roupinha da Disney de novo. Isso com visto de turista. Orlando. Com visto de turista. Não tinha documento, não. Tava com 16 pra 17. Então vamos lá, você ficou mais de... Eu fiquei um ano no Brasil. Não, você ficou 2, 3 anos nos Estados Unidos. Isso. Então você extrapolou o tempo de estadia. Isso. Voltou com o passaporte e tentou entrar de novo. Não tinha saída. Não tinha saída. E entrei. E aí? Bicho. Qual foi a justificativa, assim? Pô, eu tô aqui... Calma, eu cheguei de excursão de novo e tal. Cheguei lá e o cara me barrou na entrada. Eu fiz de conta que eu não falava inglês. E o cara, tal... Como é que você saiu? Eu falei, eu entrei e saí, vim pra Orlando. Eu falei, e seu pai e sua mãe? Eu falei, cara, a gente saiu todo mundo. Mas vocês que não fizeram o trabalho de vocês. Não, mentira que você conseguiu convencer. Aí eu falei, pô, tá aqui, ó. Minha mãe tá lá no Brasil, você quer ligar pra ela? A gente toca o restaurante. A minha mãe tá trabalhando. Ó, isso aqui foi um presente que a minha mãe me deu de novo. Eu não queria estar aqui. Engraçado que eu entrei nos Estados Unidos no mesmo mês de novo, fevereiro. Quase que no mesmo dia. Bizarro. Falei, olha, minha mãe me deu esse presente, eu não queria estar aqui, ela insistiu pra me vir, eu queria estar lá no carnaval em Salvador. Daí a mulher da TAM, não, calma, é que ela traduzia, não fala pra ele aí. E eu entendendo tudo que eles estavam falando entre os dois, cara, vamos deportar ele, que não sei o quê. Eu falei, faz o seguinte, fala pra ele me mandar embora, que é bom que até que eu vou embora mesmo, vou pro carnaval em Salvador, minha mãe e tal, metendo louco, né? Mas não passava uma agulha no toba do cara, porque eu fui deportado, filho, rodei. Nessa aí. E aí, por fim, eles me deram... Ele falou, tá bom então, vou te dar só 7 dias de estadia. Aí o cara me deu 7 dias de estadia, passei imigração, falei, filho, só preciso só de entrar, irmão, você tá louco? Só de 1 hora. Entrei e já tinha passagem comprada pra Boston. Hoje em dia, eles têm tudo isso conectado. Sim, Big Data. Naquela época, a gente conseguia essas coisas porque falta de informação. Antigamente era muito fácil burlar o sistema. Não, muito fácil. Então, assim... eu fiz já muita merda, que eu tenho hora que eu olho pra trás e falo, cara, o anjo da guarda tava ali, fi. E aí entrei, na hora que eu passei, eu cheguei pra funcionária da TAM e falei, thank you so much for translating all of that. Ela olhou pra mim na cara e falou, what the fuck? Eu falei, não, eu achei que eu ia voltar pra casa. Aí peguei o voo e vim pra Boston. Vim pra Boston, e aí de novo, eu não tenho memória onde que eu fui morar quando eu voltei. É muito louco isso. Eu não consigo lembrar. Mas minha mãe já tinha casado com meu padrasto. Eu ia casar, o gringo. E eu fui trabalhar num posto de gasolina.
Ah, caralho, velho. Minha tia, a gente alugou uma casa em Melrose. Eu morei com a minha tia em Melrose, perto da casa do Bob. Olha que loucura. Tinha esquecido disso. Mas nessa época eu fui A gente traz as memórias de novo quando começa a explorar e contar, né? Isso é bem interessante. Uma casinha lá. E aí, eu conheci a Bárbara, comecei a namorar com a Bárbara. Primeiro amor da minha vida. Foi assim... Eu era apaixonado e a Bárbara trabalhava com uma família muito rica. Eles tinham 3 babás, 3 Suburban em Chestnut Hill. Uau. E eu trabalhava no posto de gasolina com o Grego, com o Steve. E eu abastecia carro no inverno. Tinha noite que eu fechava aquele posto de gasolina, o trem tava tão frio, tinha um macacão daquele de vestir até em cima. Teve uma noite que eu bebi 1 litro de vodka, liguei pro Steve, falei, cara, não consigo fechar o caixa não, tô muito bêbado, tava frio pra caralho. Mas eu fui aprendendo a consertar carro. Aí eu comecei a passar tempo com o Steve, aí eu já trocava um alternador, trocava pastilha de freio, consertava um pneu. Só que o tempo que eu ficava à toa, o TDAH não deixa, eu limpava a oficina todinha. Então, quando o Steve chegava no outro dia, cara, tava impecável. Não tinha pó, não tinha o chão, tava limpinho, que eu lavava com o negócio, já deixava zero. Por fim, falou, vem trabalhar aqui dentro. Falei, boa. Comecei a aprender a consertar carro, achei que eu ia virar mecânico, né? Aí foi uma fase da minha vida dos 17 aos 18. Peguei meu green card. Quando eu peguei meu green card, ele fazia inspeção de carro. Eu falei, vou fazer essa licença de inspeção. Fui lá, fiz a licença, tirei. Aí eu fazia inspeção, trocava óleo, eu consertava motor, fazia quase tudo. E nessa época não tinha YouTube. Então era muito intuitivo mesmo. Você tinha que olhar para a peça, você desmontava, via os parafusos, como é que funcionava. Hoje é tudo mais fácil, né? Com assim, a tecnologia na mão ali, as pessoas já parece que nascem sabendo, mas é porque o recurso tá todo ali. Eu sabia fazer café na casa do Rodolfo, a máquina lá tem uma rodinha que roda um negocinho assim, ó. E aí eu falei, como é que aumenta a água desse trem aqui, cara? E apertava um botão, apertava outro, apertava o botão, apertava outro. Eu falei, vai ter que ir no YouTube pra ver como é que essa maquininha funciona, irmão. Fica a dica aí, ó. E aí, o que acontece? A importância de conhecimento, né? Vontade. Hoje em dia você aprende tudo. Não tem como. Naquela época era difícil, você tinha que realmente, pensar. Hoje em dia o povo pensa menos. Naquela época você tinha que realmente olhar para um carro, ficava olhando para ele assim, ó. Tinha que raciocinar, né? Se eu tirar esse parafuso, vai liberar aquela outra peça. Se tirar essa peça, a gente encaixa ali. Demorava, não era fácil. Só que o que eu tinha muita raiva era da neve. Não, eu tinha raiva da neve. Trocar óleo de carro no inverno, você entra debaixo, que é tanto de neve, você olha pra cima, o trem pinga no seu ouvido. Eu falei, não, cara, isso não é pra mim, não. E aí eu comprava carro velho, reformava e vendia. Eu tem uma feira em Goiânia, chama Feira da Marreta. Na Feira da Marreta você compra até dentadura usada. Loucura, lá tem de tudo. Então na minha infância eu comprava bicicleta velha, reformava, vendia. Aí nessa época eu já passei de fase, eu comprava carro velho e vendia. Aí chegava um carro com a correia arrebentado, o cara funcionava, falou, não, eu compro de você. Aí eu lá reformava o carro e vendia. Eu comecei a comprar carro. Tinha uma época que eu tinha uns 4, 5 carros velhos. Era igual aquele cliente nosso que tem lá, que tanto de carro velho. Só que eu odiava ficar com a mão suja, então eu trabalhava com creme na mão e luvinha, e eu odiava a neve pingando no meu ouvido. E um dia eu fui trocar uma pastilha de freio, aí eu fui trocar essa pastilha de freio e a chave de fenda quebrou e cortou aqui, ó. Putz, tanto. E aí eu tomei raiva. Rasgou, parece que quase que foi suicídio. Mas não, isso aqui foi uma chave de fenda que rasgou meu braço aqui. Mas se fosse, parei. Eu falei, cara, parei, irmão. Não quero essa merda pra mim, não. Quero voltar a fazer alguma coisa que funciona. E aí meus amigos trabalhavam no Cheesecake Factory. Tinha acabado de abrir. E eu caí pro Cheesecake trabalhando de busser. E trabalhava na oficina ainda. E a Bárbara meteu o pé na minha bunda. Ela falou pra mim, você nunca vai ser nada na vida. Quero ficar contigo, não. Você sempre vai ser isso aí mesmo. E lá eu tinha conhecido essa família. Eu via riqueza de verdade, via prosperidade. E tem uma parada muito louca que é o seguinte. De onde que vem o desejo? Quando você vê algo e quer pertencer àquilo. Da necessidade. Então, se você não vê algo, você não tem necessidade. Se você não tem necessidade, você não tem desejo. Sim. E na minha ideia ali, meu desejo era ter meu Mustangão amarelo. Eu tinha um Mustang amarelo da cor disso aqui, ó. O limite que você tinha chegado até aquilo pra mim era top pra caralho. Um dia eu tava dirigindo meu Ford Probe, eu batia pega na highway de madrugada com os hispanos, tinha saído Velozes e Furiosos. Eu cortei as molas do carro, joguei ele no chão. Meu sonho era passar debaixo de caminhão. Ficava olhando aquele negócio e falei, cara... Uma hora eu vou passar. Mas não fazia... Eu tentando violar as leis de física. Você não corta mola de carro, jumento. Porque o negócio... Fudia o carro inteiro. Só porque a gente batia pega de madrugada.
Que a galera que trabalha na BRZ já puxou meu recorde já. Tipo assim, pô, é gigante, filho. Gente, e o Thiago dirige muito. Não é porque ele tá aqui não, mas eu nunca vi um cara dirigir igual ele, não. Você vê que é pela coragem que ele tem, pelo falta de medo, né? Mas é absurdo. Uma vez a gente foi parar pela polícia, vou falar isso aqui. Uma vez a gente foi parar pela polícia, cara. Só que eu já até acostumei, de tanto que eu sei que ele não bate, então eu não ficava, só segurava no a gente tava atrasado. No puta merda que só, tava atrasado. O Thiago, cara, e aquele trânsito de bosta ali, ele saía entrando nas gretas, assim, que, cara, a polícia ligou a sirene, veio atrás da gente, o Thiago encostou. O policial tava, assim, azul, tava amarelo, assim, olhando assim, assustado, e falou, cara, você fez coisas com esse carro que eu não sabia que era possível fazer. Falou, ele tem que... O cara falou, sério. Acabou não dando tiro, falou assim, não, mas seu recorde eu vendo que tá melhorando e tal. A gente tava super atrasado pra reunião em Frame. Isso. É porque os carros, tinha 3 carros, eu nunca esqueço disso, porque toda vez que você toma cagão daquele dia de policial, você não esquece, tinha 3 carros, 1, 2, 3, e tinha a 4ª pista. Só que aí os 3 carros eles não iam, que não deixava ninguém passar. Porque em Massachusetts eles são filha da puta mesmo. Se ele vê que você quer passar, eles pisam no freio. Aí que esfrio mesmo. Nossa, cara, lá em Quebec é diferente. Montreal, você chega atrás do carro assim, o cara já sai e te dá passagem. Pô, se você não quer ir, sai. E aí o que eu fiz? O carro era marcha turbo, um Gera, que foi na época que a Passat fez umas cagadas. Eu meti a mão no freio de mão, assim, dei uma reduzida e fui pra pista a primeira da direita e acelerei e fui embora. Então foi literalmente, eu tava aqui, fiz assim, e fui. Na hora que eu fiz assim, eu só vi no retrovisor lá atrás o Taurus. Falei, não. Rodei. E aí a gente encostou. E nesse dia a gente foi discriminado, porque a placa era comercial. O cara chegou pra gente e falou assim, você tem carteira? É verdade. Eu olhei pra ele e falei assim, uai, eu não tenho cara de ter carteira pra você, não? Tava de terno e gravata. Eu e o Rodolfo, a gente tava indo pra uma reunião importante. Só porque os caras já automaticamente, imigrante, placa comercial, fazendo merda, não tem carteira. Enfim, então, eu fui trabalhar lá e aí a Bárbara meteu o pé na minha bunda. Mas, assim, foi o primeiro heartbreak, né? O primeiro heartbreak que a gente nunca esquece. E aí... Mas eu sou muito grata à Bárbara, e ela não sabe disso. Eu encontrei com a irmã dela esses dias na Anas Taquerias. A irmã dela me viu, ficou assim, falou, pá. Eu falei, o que você tá fazendo? Eu falei, preso eu não tô, né, filho? Eu tô aqui, você tá doido? E aí, a Bárbara me incentivou a fazer mais. Indiretamente. Que ela falou, você nunca vai ser nada. Eu falei, um dia eu vou provar pra ela que eu vou ser alguém. E aí eu cheguei pro Steve e falei, Steve, vou voltar a estudar. E o Steve olhou pra mim e falou assim, você estudar, esquece, irmão. Steve do grego. É o grego. Stefanos Franguias. Cara, é muito louco isso, né? Como é que a vida funciona. Eu escutava música grega, já falava um pouco de grego. Vou trabalhar com grego, né? Mano, e depois fui casar com a grega. Casar com a grega. Não, é muito louca a vida. Eu tava lá já, o negócio enrolado. Enfim, aí... Eu cheguei pro Steve e falei assim, não, você nunca vai se esquece, vamos comprar um posto de gasolina de sócio, você toca esse negócio. Então, outro insight pra você, cara, você não é o que os outros falam. Você não é o que os outros falam. Você é o que você quer ser. O que você quiser, você pode ser. Sim. Basta você querer. Não é fácil. Não é. Então, pra mim, eu tinha parado na 7ª série ali, meu inglês, meu vocabulário, eu tinha aprendido fazendo café. Por exemplo, comecei a trabalhar no Dunkin' Donuts. A galera fala, milk, 3 sugars, but dark. Eu não entendi o que esse povo tá falando. I want butter, whatever, e uns negócios. Eu falei, que desgrama de butter, velho. O que é butter, irmão? Aí eu falei, a manteiga. E aí você vai pegando o vocabulário, isso aí ia melhorando. Então foi assim que foi meu vocabulário. Aí na oficina, a mesma coisa. O que era torque? Eu falei, torque de que? Torque é o tanto que você aperta. E eu fui pegando. Quando eu voltei a estudar, e o Steve falou, cara, você nunca vai ser ninguém. Eu voltei a estudar depois do Chuck, ele entrou ali, que eu já contei aquela história lá no começo, então a gente, né, deu aquela pulada. Quando eu entrei na Columbia University, que eu fui aceito na Columbia University, a primeira pessoa que eu levei a carta não foi o Chuck, foi o Steve. Eu falei, tá vendo que, irmão? Nunca vou ser, não sou igual a você. Eu vou ser o que eu quero ser. E lembra da raiva? Sentimento de raiva faz você fazer coisas que você nem imagina. Então a raiva que eu tinha pelo ter tomado aquele pé na bunda da Bárbara, a raiva do Steve falar que eu não ia ser ninguém. E minha mãe, ela usa psicologia reversa. Minha mãe não coloca a gente pra cima, não. Ela coloca pra baixo. Fala, você não
não vai dar certo não, você não presta não, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo, que horrível. Você se sente desafiado, é um pouco até o contrário do seu caso, né, Rodolfo? Que seu pai sempre te dava incentivos positivos que às vezes você não acreditava que poderia, no caso do Thiago seria o contrário. Ao contrário, não, E aí, assim, eu entrei pra Columbia University, entrei pra Tufts, entrei pra vários lugares, eu conto essa história mais foi pra aceito, frente, né? fui aceito, e aí eu cheguei a levar essa carta pra esse cara. Só que, lá no Steve, antes disso acontecer, eu não trabalhava no Steve quando isso aconteceu, tá? Então isso aí foi anos depois que eu voltei lá só pra mostrar pro Steve, esfregar a carta na cara dele mesmo, falar, tá vendo aí, ó, consigo. E eu saí do posto, falei, não quero isso pra minha vida. Eu brinco muito que eu não sei o que eu quero pra minha vida até hoje. Eu sei o que eu não quero. O que eu não quero, eu tenho certeza. Mas isso é mais fácil. Quando a gente sabe o que a gente não quer, a gente já elimina tantas partes que faz você ficar mais focado ou que realmente, talvez no inconsciente, a gente quer. Mas tem muita gente que não sabe o que não quer também. Sim. Eu falo pra você, eu quero descobrir o que eu quero da vida. Não, descobre o que você não quer, caralho. Vai lá, faz a listinha, não quero isso, não quero aquilo, não quero isso. É muito mais fácil. Muito mais. Ter clareza do que você não quer, facilita a vida. Porque aí se você estiver fazendo mais daquilo que te faz mal, é esquizofrênico, né? É louco. Aí é loucura. É meio doido. Mas tem gente que faz isso, faz mal pra mim, eu faço mais disso. Por exemplo, se fumar todo dia. É meio que doido. Hoje você sabe que faz mal pra você. Você fica ali com aquele trenzinho de vapor ali, ó, vendo que a galera tá tendo câncer de pulmão. Não faz muito sentido. Aí eu fui trabalhar no Cheesecake Factory, a gente abriu Burlington. Não, voltei pro Cheesecake Factory, que eu abri Burlington lá atrás, quando eu passei uma fase da minha vida que não foi bem depressão. Quando a Bárbara terminou comigo ali, no posto de gasolina nessa época, eu conheci Lança Perfume. Porque eu tava assim, malzão mesmo, que ela tinha me largado, então eu ficava no Lança Perfume pra dormir, ficava naquela porra toda, balada, sem sentido. Eu me tranquei no quarto. Mesmo, não era depressão, eu só não queria sair. Minha mãe chamou a polícia e botou pra fora de casa. Chegou, vaza. Você não quer trabalhar, você não quer fazer nada? Aqui em casa eu não vou criar vagabundo, não. Some daqui. Minha mãe, ela é meio bruta. Aí o policial chegou, viu minha mãe lá toda alterada e falou assim, é melhor você sair daqui, porque senão você vai arrumar pra cabeça. Eu falei, né, verdade. Peguei minhas coisas, liguei pro Diego e pro Wellington, que trabalhavam no Cheesecake Factory comigo. Dudu. Falei, mano, preciso de um lugar pra dormir. Eu já namorava com a Tainara nessa época. Então, fui parar lá, na casa dos caras, dormi na sala, no chão. Joguei uma cama lá, um colchão. Voltei pro Cheesecake Factory e comecei a trabalhar na pintura de manhã, porque eu precisava dar grana, e no Cheesecake à noite. Aí eu, o Dudu e o Wellington alugou aquela casa, que o Chuck foi lá e encontrou a gente, perto do Cheesecake Factory de Burlington. A gente vivia o sonho ali, tava tudo legal, só que foi quando eu comecei a ter umas crises de existência. Foi quando eu falei, cara, eu tenho que voltar a estudar, a Bárbara tá certa mesmo, nossa, não é possível. Às vezes o que a gente precisa de escutar dói, e a gente quer provar o contrário, mas depois você cai na real, tipo, não, faz sentido, e eu fui totalmente ignorante ali em não saber escutar as pessoas. A gente tem muito disso também. E aí eu fui promovido pra bartender. Aí o próximo passo era ser gerente do Cheesecake. Eu falei, cara, nem fudendo. Não tinha vida, né? Não. Trabalhava 24 horas, 7 dias na semana. A galera esquece, por exemplo, igual o Batinga na BRZ. O cara, a gente não dorme, velho, o tempo inteiro. Gestão não para, não. Não para. Não para. A galera acha a vida do gestor. Às vezes o gestor tem a vida pior do que da equipe. É muito pior. Pode ganhar um pouco a mais, mas, tipo assim, isso aí é a questão que eu questiono. Eu falo, cara, é isso que eu quero pra mim. Tem uma fase legal. No restaurante eu não queria. Porque a única vantagem do gerente do restaurante, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, ganhava menos que eu no bar. A única vantagem dele é que ele pegava mais mulher, entendeu? Tipo assim, porque ele era o gerente, então ele escolhia as agendas e pegava as minas tudo trabalhando no restaurante. Mas tirando isso aí, ele ganhava BMW também. Eles davam BMW. Dava BMW pro gerente. Eu falei, não quero. Então descobri o que eu não queria. E aí eles queriam que eu tocasse, aí eu abri o de Peabody, fiz parte do time da abertura de Peabody. E Você abriu o Generic também, não? Não, o Generic que eu ajudei, só porque eu não tava no time de opening. Talvez eu te encontrar nessa época, então, porque eu apliquei
pra entrar pra trabalhar no Cheesecake Factory nele quando tava inaugurando. Só que eu não fui contratado. Eu pedi demissão. Veio um gerente de Atlanta e olha só, tá? No Cheesecake ele joga comida fora, eles não dão. Sim. Filho da puta. E, porra, eu tava trabalhando dobrado todos os dias. Quando é trabalhar dobrado, você entra às 7 horas da manhã e você sai 1 hora da manhã. Então, assim, abertura de restaurante nos Estados Unidos é muito louco. Então, a minha experiência que eu tinha do restaurante da minha avó, da minha mãe, aquele pra mim era fichinha. Então, tipo, tocava uma equipe de 13 moleque limpando mesa e era pauleira. Eu, Diego, Dudu, e a gente fazia $600, $800 na noite e, era muito bom. E, assim, animal. E aí, um dia, quando a gente abriu o Burlington, o Spam brigando com o outro, lavando prato, pega a faca, esfaqueia um cara lá no negócio e a galera esperava 4 horas pra jantar. A fila era gigante, você lembra que, tipo, o cheesecake era uma fila. Não tinha... Até hoje Até hoje, só porque naquela época era pior, porque não tinha a quantidade de cheesecake que tem. Loucura. Tinha um hype muito grande. E toda novidade, as pessoas têm o desejo de conhecer. Não, e a comida é boa. A comida dos caras é boa, tá? Tipo, a consistência, a atenção a detalhe... E é o mais legal quando a gente tem essas experiências, eu trago isso pra minha vida hoje. O foco. O cheesecake, você tem um lugar que você coloca a salsinha. A salsinha específica no prato daquele jeito. Se a salsinha sai torta, o prato volta pra cozinha. E é uma fábrica, tá? Então, tipo, não é um restaurante francês igual o Léo Paixão, Gluton, onde que ele faz poucos pratos durante a noite. Não, lá é paulada. É bizarro. Mas com atenção a detalhe e fineza. Um menu que você tem que memorizar, que é um livro. O menu do cheesecake, você passa na prova, você tem que memorizar aquela porra. Eu lembro que eles chegaram a me passar assim, eles te dão um livro pra aplicar pra trabalhar lá. Isso aí. Gigantesco, acho que pra assustar o camarada já. Só que pra mim, eu falava, não, isso aqui eu decoro rapidinho, pensei na minha cabeça, eu decoro rapidinho. É o menu inteiro. Aí além de você ter que memorizar o menu, você tem que saber quais vinhos vão com quais pratos. Isso. Então você tem que memorizar os vinhos também. Falei, caramba, cara, esses caras aqui são uns... Loucura. São Lumière, esse negócio. Sommelier. Não. Mas é um sommelier vagabundo, porque, tipo, o negócio é muito automatizado, né? Gigante que trem. Sim. Então, assim, fiz aquela pegada lá e voltei a trabalhar. E aí, um dia, cara, eu trabalhando dobrado, literalmente na universidade, se fudendo na vida ali, tava me fudendo mesmo. Os caras botaram eu pra trabalhar no Natal. Eu não queria, porque chegou esse gerente novo de Atlanta, esse cara tava o cara tava pilhado comigo por algum motivo. E aí, eu cheguei de manhã, os caras estavam fazendo os waffles tava sendo tudo jogado fora, eu peguei 2 waffles lá pra mim, fui lá na padaria, peguei os morangos, peguei um café e fui comer. Cara, o cara chegou e meteu a mão no meu prato, velho. Aí que ele chegou e meteu a mão no meu prato, eu já virei, surtei. Falei, cara, eu já tava numa fase da minha vida que eu queria fazer alguma outra coisa. E eu falei, foi a gota d'água. Falei, vou pro exército. É isso aí, vou pro exército, acabou. Eu falei, vou pro exército. E foi ali que eu saí do cheesecake, encerra a minha carreira no cheesecake mesmo, e fui tentar entrar no exército. Não dava certo, arrumei um trabalho de entregar picolé, eu tinha uma vanzona. Peraí, mas não deu certo, porque exército recruta pra caramba. Por que eles te recrutaram? Eu não tinha diploma de high school. Só por conta do diploma. Eu não entendi. E aí também teve todo o que o Thiago trouxe do Chuck. Não, o Chuck foi depois. O Chuck foi depois. Foi depois? E aí, assim, eu tentando entrar no exército, entregando sorvete. Entendi. Então, eu fiz o teste do exército, fiz o physical e as web, eu tirei 72, eu podia ser piloto se eu quisesse, porque meu nível era lá em cima. E aí teve 3 coisas que não fez eu entrar no exército. Uma, o cara queria que eu ficasse station em New Hampshire, ele tava me mentindo pra mim, porque os recruiters são tudo mentirosos. É igual RH, só quer fechar a vaga. Aí eu falei, cara, eu não vou pra New Hampshire não, eu já não gosto de frio. Imagina, Marines Station em New Hampshire no frio. Tá ferrado. Não vou. Aí outra, quando foi... Eu tenho meu contrato Marines, eu cheguei a assinar o contrato. O meu MOS, que é o Operating Services, Military Operating Service, o cara me enfiou de truck driver. Eu falei, truck driver? Sou o primeiro a morrer, filho. Aí lá na estrada, na estrada, cara. Época de Iraque. Os caras estavam explodindo tudo na estrada, irmão. Tá lá o Thiaguinho lá, caminhãozinho lá, rodando lá no Afeganistão e no Iraque. Bum, tchau. Não. Vai de arrasta. Nem vou, não. E aí, terceiro, eu não conseguia pegar meu GED, meu supletivo.
Aí, como eu já tinha passado, a gente tava brigando no meu MOS, aonde que ia ficar a station, naquele Paranauê todo, o Chuck apareceu e me deu a oportunidade de voltar a estudar. Entendi. Aí, quando eu voltei a estudar, eu descobri que eu não era tão burro assim. Eu falei, caralho, eu não sou tão burro assim não, irmão, dou conta. Negócio, ó. A gente só precisa de uma pessoa acreditar na gente. Só isso. Mas você sabe o que é interessante também? A oportunidade, ela bate na porta. Só que se você não tiver de coração aberto e mente aberta, cara, ela vai embora. E eu queria mudar de vida. E quando você quer algo, e o que eu aprendi hoje é isso, né, Rodolfo? Quando a gente quer algo, cara, ninguém segura. A gente constrói coisas. Eu e o Rodolfo tem um projeto que a gente trabalhou por 1 ano e meio, 2 recentemente, que a gente tirou do papel agora. Mas, 2 anos atrás eu vim com uma ideia louca, falei com ele, tentando, e a gente batia em porta e tal, e o negócio todo. E de repente a gente achou a solução e faz o negócio acontecer. Basta querer. Sim. Né? Imigrante Rico é uma ótima ideia também aí pra falar, é uma coisa que eu queria 3 anos atrás, só porque eu tive o quê? A tenacidade de falar assim, peraí, vai dar certo uma hora. O momento não é agora, porque eu preciso de dedicar tempo a essa outra coisa. E então, às vezes, a gente tem que entender que a oportunidade ela bate na porta de várias formas. Só que se você não tiver de coração aberto e mente aberta para explorar, cara, você vai ficar chupando dedo. Eu vejo muito isso. Então, o Chuck veio nessa hora que eu tava assim, tá aí, ó. Aquele ponto de inflexão. A vida da gente é cálculos, né, Rodolfo? Sim. É ponto de inflexão. Você pega o derivativo ali, o segundo derivativo, né, onde que você acha o máximo e o mínimo, e o primeiro derivativo é onde que você acha o ponto de inflexão da curva. E aí você tem vários pontos de inflexões na vida, positivos ou negativos, depende de como que você interpreta. E nessa época, a minha interpretação desse momento, eu falei, cara, tá aí um ponto de inflexão positivo na minha vida. Eu não entendia que ponto de inflexão naquela época ainda não, mas hoje, olhando para trás, eu tinha esse feeling. Voltei a estudar, peguei 6 matérias no primeiro semestre, trabalhando no Cheesecake ainda. Então tava nessa loucura. Confusão, na loucura. Isso no Bunker Hill já? No Bunker Hill já. Eu voltei a estudar no Bunker Hill. Bunker Hill, gente, pra quem não conhece, pra quem assistiu aquele filme Gênios Indomáveis, ou então The Good Will Hunting. É o Good Will Hunting. Com o Matt Damon, com o Ben Affleck, com o Robert Williams. Tudo é no Bunker Hill que é gravado essa desculpa. Como é que fala? Aquela sala, o Robert Williams dava aula no Bunker Hill. Onde a gente trabalhou. Isso. E a sala dele, onde ele dava terapia pro Will, era no Bunker, tudo gravado no Bunker Hill. É irado. Muito louco, né? É. E aí eu pegava 6 matérias. 6 matérias trabalhando. Eu já tinha saído do Cheesecake, eu tava com o Ken Oranger. Fui trabalhar num restaurante francês. É o Léo Paixão de Boston. E o Ken Oranger me ensinou tudo de etiqueta que eu sei. Ali, o cara olhava a sua meia. Se a meia era preta, você tava de meia azul, o cara olhava e falava, que desgrama, pode ficar olhando pra minha bunda, porque ele sempre pegava você subir na escada, entendeu? Eu falei, não tem cabimento trem desse, o cara tá olhando pra porra da minha meia azul escuro, tá quase preta. Eu falei, não, a meia é preta. A fineza da mesa, a forma que você colocava o silverware, o garfo e a faca. Aí, tipo, olha, os nossos clientes, quando ele coloca o garfo e a faca 3 horas da tarde, é porque você retira o prato. Se ele coloca cruzado, você não vai lá e tira. Então, aí, como que você come da esquerda pra direita? Então, eu peguei toda essa sofisticação limpando mesa. Sendo assistente de garçom. E isso tem um valor enorme na vida. E ali aprende a vestitura, cara, como que você vai se vestir, camisa tá amassada, a calça tá pra dentro, a calça é grande, não é, dentro do seu corpo. É uma elegância, né? É uma experiência inteira. Então mudou a minha vida aquilo ali, e eu tava no Bunker Hill fazendo 6 matérias. Terminei 6 matérias trabalhando mais de 40 horas com A, straight A's. Aí o Chuck chegou e falou assim, Thiago, eu não quero que você trabalhe mais. Eu falei, o quê? Eu tenho que pagar minhas contas, irmão. Moro sozinho. Ele falou, não, então vou te dar $400 por semana pra você só estudar. Eu falei, não, velho. Aí foi aquela coisa que eu falei pra vocês lá atrás. Eu falei, você é louco? Eu quero não. O dinheiro é seu. A título de curiosidade, o quanto $400 semana ele ali... Naquela época? Pagaria naquela época. Naquela época era muito dinheiro. Assim, muito dinheiro que eu falo assim... Não, era muito dinheiro pra
pro minimum wage, né? Pra pessoal que ganha. É um trabalho que você tinha decente. Era 40 horas, era o que eu tirava. Eu tirava $800 por semana trabalhando no restaurante. Ele falou, vou te dar metade pra você não ter que trabalhar e ficar só na escola. Ok. Então o que ele fazia? Ele pagava meu aluguel, pagava minha comida e pagava o meu transporte. Então aí eu vendi o carro, eu fiquei sem carro nessa época. Eu tinha motorista, né? A Tainara, minha namorada, ela que me levava pra cima e pra baixo. Então eu usava o carro dela. Uma coisa muito louca, tá? Quando eu voltei a estudar, eu tenho memória, lá na área da casa da Tainara em Randolph, eu passo na frente dessa casa, o Simazinho morava nessa rua lá, na esquina. Passava e lembrava quando eu voltei a estudar, eu tentando fazer lá uma álgebra linear, e a Tainara não tinha paciência comigo, pedindo ela pra me ajudar, ela brigando comigo, e a mãe dela me ajudando com a álgebra, voltando naquela época, e a mãe dela, a Luciana. Loucura. E aí, tipo assim, como que quando você quer, não tem quem peça. E aí eu fui pro Bunker Hill, namorava com a Tainara ainda, cheguei a mudar pra outro lado, lá em Randolph, fui morar na casa de um pessoal lá que cortava árvore, tinha um quarto, então alugava esse quarto, eu ia de trem pra escola, a Tainara me pegava na estação, e aí Tainara ia muito pra balada. Era aquela menina que gostava de balada. Ela gostava de balada. As amigas, As amigas, aquele negócio. Eu não queria mais aquela vida pra mim, sabe? E assim, quando eu transferi pra Tufts, acho que no Bunker Hill, ali, acho que eu não vou pular o Bunker Hill porque é relevante. No Bunker Hill, a gente tava estudando, eu tinha muito tempo, eu comecei a ajudar os outros, a presidente da escola viu o que eu tava fazendo, ela falou, tem um cargo aqui muito relevante pra você se candidatar, que era Student Trustee. Que era o cargo que você tinha também. Eu tinha também na outra. Aí eu nem sabia o que era. Fui numa loja desses de roupa usada lá, Filene's Basement, comprei um terno listrado que era maior do que o meu braço. E eu tenho até a foto com o tupetinho. Eu tenho também, esse dia. Eu fui no mesmo lugar, Filene's, que ela era muito barata. Mas qualidade, não é igual... $80. Igual esse terno do Thiago, não. Não. Tipo assim, não tem corte, não tem nada. Ele é... É um pedaço de pano. Não é você que veste, é o terno que veste. A gente não sabia nem onde comprar, velho. A gente não sabia nada. Não tinha nem... Tinha ninguém pra ensinar, não tinha ninguém pra chegar e falar assim, olha, assim, assado. Então a gente ia ir na cabeça do vendedor mais barato. E aí, Filene's Basement até quebrou, né? Aí eu entrei nesse negócio, fui eleito, fui na primeira reunião. Não sabia nem o que era isso. Não tinha nem noção. Sentei lá, primeira reunião, Richard Diagazio. E o tanto que a gente fica intimidado, né? Nossa, tá louco. Você o povo viu? que tá ali tudo apontado porque você é governador. E você é o único aluno, né? Todos os conselheiros são apontados pelo governador do estado. Então são todas pessoas os mais ricos, mais bem-sucedidos. E Bunker Hill, por ser um community college, acho que é o maior, né? Dentro de Boston. Dentro de Downtown Boston. Ele tem um hype muito grande. Então é só os caras que são, assim... mais cabuloso. Mais conectado politicamente. E você é o único aluno ali. E você você tá ali para representar os alunos. Mas você é um aluno ainda. Você não se vê muito bem. Pelo menos eu, né? Então eu sentava perto daquele pessoal, eu olhava assim e falava, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Era caramelo. O que eu tô fazendo aqui? Caramelo goiano ainda. O que eu tô fazendo esse negócio aqui, irmão? Muito louco. E a chairwoman do meu board era a Jean-Marie Boylan. A Jean-Marie Boylan é dona do Boston Sand and Gravel. Então, nos filmes de Boston, onde que você vê aquelas terras que tipo, mulher podre de rica. Aí a família dela tá lá há 120 anos. Sand and Gravel é areia e brita, viu, gente? Ele é dono de todo um areal de brita. O maior distribuidor de cimento e concreto de Boston. E aí ela é dona das linhas de trem de Rhode Island até Maine. Ela aluga a linha de trem dela pra cidade passar os trem. Sim. É bizarro. Surreal. E aí eu sento lá, mas nem sabia quem que era. Aí Richard Diagazio, o cara que foi o CEO do Boston Stock Exchange antes de ser merge com o New York Stock Exchange, o cara que fez Pink Panther, Mystic River. O Richard Diagazio, ele é metido a ser artista, né, depois da vida dele. Ele hoje, pra você ter uma noção, ele vive num ônibus daquele de camping. Não, o ônibus do cara de camping é quase $1 milhão. Ele vive... É uma mansão. Muito louco. Aí eles têm um navio só dos ricos aposentados, eles ficam passando o mundo. Quando ele não tá naquele navio, ele tá nesse negócio. Richard Walker III, que era o cara da fazenda de Boston. Tipo assim, era a galera que você falava assim... High society ali da região, isso. Você tem que... E aí o caramelo goiano lá. E eu falei, caralho... Aí, o caramelo goiano... Aí a gente falou, tem um evento em São Francisco,
desse negócio. E aí, nessa época, pô, aí eu já era a última bolacha do pacote na escola, né? Eu já sabia, já que a gente já sabe que é importante. Que é, os professores, tu tinha medo da gente. Todos os professores tinham medo da gente. Respeitava. Cara, eu não participava de aula nenhuma. Não, os caras... Eu só ia pra fazer prova. E tirava bem, eu dava tirava bem na prova. Não, mas meu ponto é que eu fazia isso mais pra desafiar, né, a professora. Tipo assim, fala alguma coisa comigo, cara. Eu sou student trustee. Não, eu mais ou menos desse jeito, é porque eu percebia que, tipo assim, eu tinha voz. Ali eu já descobri que eu tinha voz. E aí, esse pessoal, eles começam a mentorar a gente. Sim. Então é diferente. Aí eles pegam a gente, traz aqui, pá, não é? O bom da faculdade dos Estados Unidos é justamente, por exemplo, as community colleges, não, todas as faculdades, você entra com o aluno e você tem para receber um mentor que vai te acompanhar por todo aquele progresso, vai te dar altas dicas, o advisor. Sugestões, que é um advisor. E como que é feita essa escolha, assim? Por departamento. Aleatório. É por departamento também. Você recebe a pessoa, esse aqui é seu mentor, ou você tem a possibilidade... Não, você desenvolve um relacionamento. Você pode desenvolver com o tempo, mas no começo, como você não conhece ninguém, eles já apontam... Legal. Tiago, uma pergunta, desculpa te interromper. A gente falou muito aqui, tá nos papos anteriores com o Davi também, com o Rodolfo, a questão de ser imigrante e do preconceito que tem lá. Como que foi isso pra você durante esse tempo? É até hoje. Como foi? É até hoje. Como foi, como é. Não. Então, assim, tem algum muito marcante pra você? Algum caso, algum momento? Cara, acho que o mais marcante pra mim foi quando eu trabalhava no Ned Davis Research. Porque Ned Davis Research é uma casa de pesquisa, o Rodolfo trabalhou comigo lá. É um produto maravilhoso, a galera o produto é super intelectual. E essa empresa foi vendida para uma outra empresa que chama Euromoney. E a Euromoney comprou UK Daily, o jornal Euromoney, comprou o Ned Davis Research e matou a empresa. Ali é um case de como matar uma empresa lucrativa. Loucura. Putz, cara, e pra mim foi uma facada no coração, porque eu amava o produto. Primeiro, eu não acreditava que o produto funcionava. Equity Research, Asset Allocation Top-Down, então a gente fazia análises econômicas de como você alocar capital de cima para baixo entre stocks, cash e bonds. E aí a gente fazia também análise de ações. A gente olhava todas as 11 indústrias, os 11 setores dos Estados Unidos e mais de 120 indústrias e mais de 300 subindústrias. Então, tipo assim, eu achei análise estatística muito fascinante. Então, o Rodolfo trabalhou comigo, ele lembra, eu lia tudo dia e noite. Eu sou apaixonado com análise estatística. E ali eu coloquei em prática minha paixão. Então tinha relacionamentos muito fortes. Meus clientes já viu o show Bilhões? Já. Então, o Axelrod é o Stephen Cohen na vida real do SAC Capital. E o cara que foi preso é um indiano que trabalhava com ele. Então, o encardido sempre roda no negócio. Nenhum daqueles caras rodou. Foi só o coitado indiano. Na verdade, ele não é indiano. Ele é Sri Lankan, para ser específico. É meio... Eles são próximos um do outro, mas não é a mesma coisa, só pra deixar claro. E aí, eu cobri esses caras e eu era o primeiro ou segundo global. Então eu batia mesmo e eu fazia relacionamento. Então meus clientes eram o Jorge Soros, o Jonathan Soros, o filho dele que é cego, a Enio Sahara do BTG, Jorge Lehman, o Oxford Capital. Tipo, eu tinha os maiores fundos de investimento de Nova York. Eu fazia evento no Harvard Club de Nova York. Então assim, eu tava numa vibe muito legal. E o que aconteceu de discriminação foi o seguinte, os caras chegaram e começaram a me zoar, meu accent na mesa. Então, se eu falava alguma coisa, os caras ficavam me zoando. E tem palavras que eu não consigo falar até hoje. Por exemplo, tem trust, thrust and trust. Eu não consigo pronunciar essa porra. Pra mim é tudo igual. Tá certo? E em inglês tem essas coisas bizarras. Sim. Tem uns negócios que não faz sentido. Escreve tudo do mesmo jeito e pronuncia diferente. E aí a fonética, entendeu? Eu não consigo falar igual o Simazinho. Então, tipo assim, é meio complexo, entende? Velho, não vai, minha língua não puxa. E aí, assim... Os caras me zoando
E aí eu saí de férias, quando eu voltei, eles pegaram a minha mesa, um bullying do caralho, mudaram a minha mesa de lugar, tiraram as fotos minhas da Danai da mesa, tipo, pô... Eles eram muito bullying. Era muito bullying. Eu trabalhei lá por menos de 30 dias, acho que chegou a ser um mês, assim. Racista pra caralho. Você tá louco. Assim, absurdo. É muito, muito... E tanto que eu usei isso ao meu favor, como desculpa que eu tava saindo por isso, porque realmente eles são bullying demais, cara. Eles são muito preconceituosos. Muito. Não, o Rodolfo ficava puto. Tinha um cara que morava em Melrose lá que eu queria dar um pau nele. Eu nem lembro o nome que é, cara. Não lembro. Se não lembra, porque não é relevante. Roy something. E aí eu tinha uma chefe muito louca, o nome dela era Joanna. A Joanna, ela era uma britânica baixinha, desse tamanhozinho. A mulher bebia, filho. Então, tipo assim, todo dia nós estávamos lá no melhor hotel, porque a gente tinha um American Express, você não lembra? Um cartão ilimitado. E a gente chegava já no hotel e ela pedia uma garrafa de vodka e pedia os negócios, isso era meio-dia. Aí, por fim, eu cheguei pro hotel, cara, eu falei pros garçons sem ela, eu falei o seguinte, eu venho aqui todo dia com a minha chefe, a Joanna, ela é meio tantã, e eu tô me recuperando de alcoolismo, eu não posso beber mais. Então, toda vez que vim, vocês me dão um copo com água, coloca o limão dentro, faz de conta que tem cachaça, que eu te dou uma gorjeta no final. Então, no hotel, eu fiquei conhecido como alcoólatra que tava se recuperando. Coitado dele, não vamos ajudar. Vamos ajudar ele. Todo mundo me proteger, porque eu não gosto de beber, número 1. E 2, cara, a gente bebia demais, a gente ia meio-dia beber e fofocar dos outros times. Então, tipo, um ambiente muito tóxico. Muito tóxico. Não, horrível. A gente que já passou por várias empresas sabe, tem gestores desse jeito, Sim. tóxico. É bizarro isso. E aí, um dia eu fui jantar com a Danai nesse hotel, cheguei lá e eu pedi uma garrafa de vinho. Daí o cara, não pode vender vinho pra ele não, ele é alcoólatra. A Danai olhou pra mim, que desgrama é essa? Eu fui contar a história. Não, calma, deixa eu te contar a história. Muito louco. Tiago, eu ficaria aqui, assim, horas ainda conversando, mas a gente tá começando aí pro fim, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de tudo isso que você viveu, toda essa sua trajetória, o que você tira de aprendizado? Olha, o maior aprendizado pra mim foi quando eu saí, eu trabalhei no fundo de investimento do MIT. O que o Chuck me ensinou, ele me ensinou a não buscar dinheiro. Quando eu saí da universidade, eu tinha várias opções para trabalhar. Eu poderia ter trabalhado em vários lugares que ia me pagar muito mais. Eu fui contratado pela KPMG para trabalhar na parte de Valuation Transfer Pricing dos caras. O salário era o dobro. Eu fui contratado para trabalhar na Liberty Mutual de Product Development. Eu falei, foda-se, nunca quero trabalhar com seguro na minha vida, esquece, isso não é pra mim não, velho. Corta pra hoje. Loucura, né? Loucura. Eu falei, nunca quero mexer com política e nunca quero mexer com seguro. Tá o Thiago lobista em Washington 2-3 vezes por ano com as corretoras de seguros. É muito... Enfim, então o maior aprendizado que o Chuck me passou foi esse. Falou, cara, experiência é mais importante que o dinheiro nessa fase da sua vida. E eu aceitei trabalhar com o Seth Alexander como temporário. Eu não tinha nem plano de saúde para ganhar $45 mil quando eu formei para trabalhar no fundo de investimento do MIT. Só que, trabalhando no fundo de investimento do MIT, eu tive acesso à família da BMW, da Prada, da LVMH, a famílias da Natura do Brasil. Tipo, os fundos de investimento que quando eu precisei, eu trabalho na Davis Research, eu liguei para um cara que estava na China, que ligou para outro na Inglaterra, que conectou com um cara em Boston e me contratou. Então, o Chuck me ensinou isso, e dentro do board ali, eu aprendi a importância de relacionamentos reais. Sim. Muita gente chega para você e fala assim, não, eu conheço fulano. Fala, legal, pega o telefone e liga por ele. Mas ele não vai saber quem que eu sou, não. Foda-se. Foda-se se você conhece fulano. Eu conheço fulano também, olha ali, tem vários fulanos que eu conheço. Mas e fulano te conhece? E fulano te conhece a sua voz? Você vai ligar e fala assim, pô, o cara te atende na primeira ou na segunda? Eu mensuro os meus relacionamentos baseado se a pessoa atende meu telefone quando eu ligo. É assim, se eu ligo pra pessoa, ela não me atendeu na primeira vez, cara, eu não tenho relacionamento. Não leve a mal, mas eu sou a pessoa que nunca tá com o celular perto, vejo pelo relógio e é isso. É porque no mundo de negócio é diferente. Então, não é só de negócio, é na vida. O cara tá ali, e aí assim, quando a gente liga e tem um relacionamento, você tem valor agregado, a pessoa para o que ela tá fazendo, então ela te manda mensagem e fala, cara, eu tô numa reunião aqui, já te ligo daqui a pouquinho, Às vezes não consegue ligar porque tá na correria, mas valoriza o relacionamento. Então, primeiro insight, não foque em dinheiro dos 20 aos 30. Mas como assim, Thiago? Experiência. E quem passou dos 30? Experiência.
Não. E aí tá, dos 20 aos 30, foca em acumular experiência. Experiência é tudo, porque você vai monetizar isso depois dos 30. Sim. Tá? Então, dos 20 aos 30, experiência, cara... Networking. Cola atrás de alguém que tá num nível que você sonha em tá, oferece comprar café, vai trabalhar de graça, faz um Uber de noite, só pra você estar ali dentro. Só pra você ter experiência. Tá? Então, se eu voltasse atrás, eu tinha feito mais disso. Eu não tinha entregado sorvete. Eu tinha entrado numa empresa de mortgage para aprender financiamento de casa, de seguros. Não, eu tinha feito coisas que agregaram para mim, tá? Por exemplo, hoje, o que eu recomendo? Você é antissocial, você não gosta de ser humano, entra na Rinode, porra. Vai pra Rinode, irmão. Tancredo pode falar melhor pra gente sobre isso. Ele tem uma história de Rinode. Ele tem uma história de Rinode muito boa. Quem não assistiu o episódio do Tancredo... Vai lá e assiste. Então, esse foi o insight, tá? E aí, o outro insight que... Não, você não termina não. Do 20 aos 30, descubra... Desculpa, dos 20 aos 30 é experiência. Foca em experiência. Tá ganhando bem, tá pagando as contas, tá sobrando. Cara, experiência. Dos 30 aos 40... Vamos monetizar essa experiência que a gente tem, que é o que está acontecendo contigo hoje. Hoje você tem muita bagagem, surgiu oportunidade, o que aconteceu? Você deu sorte, né? Porque você tem a preparação. Então você está indo para o próximo passo. E aí agora o que acontece? Entra numa empresa, tá? Que está crescendo, que não tem fundo de investimento ainda, cola com os caras e fala assim, meu bônus, me dá participação, não quero dinheiro não. Na boa. Mas e se a empresa quebrar? Perfeito, você ganhou experiência, você estava ali no conselho, tinha participação. Você ganhou case. Aí você vai para a próxima. Hoje eu não começo do zero mais nada. Eu começo do zero mais uma porrada de experiência e relacionamento que eu tenho. Então, esse aí, tá? Então, aí dos 30 aos 40 é isso. Se deu errado dos 30 aos 40, você tem dos 40 aos 50. Por que eu tô usando décadas, tá? A gente planeja a vida em décadas. Sim. Não adianta. Se você não olhar para a década e ter a tenacidade de estar ali, você ficar trocando. Eu escutei isso ontem, eu não tive tempo de ler a Bíblia ainda, Mateus, mas você ficar trocando as coisas que você tem pelo que brilha, cara, você vai morrer no porco. Sim. Então esse foi o insight do Chuck. E aí, o outro maior insight que eu tive até hoje, de todos, para mim, assim, que, cara, é fundamental... É literalmente comprar acesso a mentores e a ecossistemas que vai te agregar valor. A gente não entendia a importância de estar no clube do G4 e no All Hands aqui em BH. Cara, não tem preço. Você fala assim, eu tô pagando, é muito barato. Então o pessoal lá fora nos Estados Unidos, eles não entendem isso. E eu já entendo isso há muito tempo. O que eu faço? Eu participo de vários ecossistemas. Eu pago para estar no conselho de um lugar, eu estou no conselho de outro. Você está pagando com o quê? Com o meu tempo. Às vezes eu não ganho dinheiro. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, para vocês aí que é jovem, é isso. Aí outra coisa. Outro insight que foi, enquanto eu não consegui perdoar minha mãe, perdoar meu pai e me libertar dos meus traumas de infância, eu só fazia coisa errada. Eu alterava com equipe, eu alterava com esposa, eu alterava com filho. Hoje eu tenho uma paz, a pessoa... Ok, tá bravo? Perfeito, vai lá. Na hora que você acalmar, a gente conversa. Isso fala muito da maturidade também. Mas maturidade não tem nada a ver com idade. Sim, com certeza. Eu falo da maturidade, de experiência de coisas que você viveu pra você chegar nesse nível de saber plenitude. ali... da plenitude. Eu vou te falar hoje, eu tô pleno. Só que você pode estar pleno mais cedo. Eu só fui descobrir isso muito velho. Pô, velho, 35 anos, mano. Se eu perdi 15 fazendo essa porra. Não, se eu tivesse... porque a gente fala o seguinte, se a gente tivesse acesso... Porque a gente tem uma galera que vai assistir isso aqui que é jovem. Sim. Então você que tá assistindo essa porra que tem menos de 25, caralho, irmão, o que você tá esperando? Não sobra dinheiro. Para de ir pra porra da baladinha, contrata terapeuta, pega a coach executiva, entende o que você não quer da vida, faz um mapeamento, planejamento estratégico, bota os resultados-chave... Cria as iniciativas, igual você faz. Você é perfeita de planejamento de marketing. Imagina você pegar esse planejamento de marketing e trazer pra vida. Estamos aprendendo. É isso. Boa. Chegou a hora, né? Chegou. A hora que a gente gosta de falar aqui, que é o bate-bola. Bora. Bate-bola, jogo rápido. Então vamos lá. Eu vou te falar algumas palavras e você me fala o que vem à cabeça. Um sonho. $40 milhões líquido.
Um hobby. Caralho, cara. Minha terapeuta tá me ajudando com isso. Eu não tenho, tá? Mas meu hobby é levantar peso, malhar. Boa. Boa. O que você acha que aproxima as pessoas? Servitude. O que quebra o seu gelo? Sorriso. O que faz o Thiago rir muito? Cara, stand-up. O que faz o Thiago chorar? Lembrar da minha avó e do meu pai. Ou ver pessoas sofrendo. Eu sou muito sentimental, então assim, eu não consigo ver a pessoa sofrendo e é a essência de impotência. Boa. Deus. Cara, é tudo. Beleza, então, e para terminar, uma mensagem, uma frase, fala para sua câmera aqui, uma mensagem que você quer deixar para o nosso ouvinte, pra ele levar com ele. Cara, eu vi ela mais cedo ali fora, tá? Uma mensagem de hoje de Carl Jung. Você não é o que os outros falam. Você é o que você quer ser. Maravilhoso. Muito Vê bom. na esquina ali embaixo. Porque a gente lê Carl Jung, a gente lê essas coisas, a gente esquece, né? Sim. Eu passei a ver essa frase e falei, caralho, velho. Mas estava, tipo, a frase em algum outdoor? Não, tá na lojinha de roupa, alguém escreveu. Legal. Você não é o que os outros falam, você é o que você quer ser, porque é uma loja de roupa, né? Então, Muito eu bom. meti um Carl Jung do lado de fora, eu falei, cara. Muito bom. É. E aí, o que você quer ser? Você sabe? Bom questionamento. Boa. Thiago, muito obrigada. É uma oportunidade incrível de ter você aqui compartilhando um pouco da sua vida. E o intuito é esse, conhecer o por trás ali do Thiago Prado, do imigrante rico. Quem é o Thiago na essência? Hoje eu descobri aí várias coisas, conectei com muitas coisas também. Eu acho que... Se nós tomar umas pingas ali no Gojureba ali, sai mais. Ixi, hoje eu vou pular porque o álcool... Eu tô que nem você no restaurante. Eu tô falando assim, uma alcoólatra em recuperação, mas na verdade só tô cortando o álcool por uma temporada. Mas muito boa essa oportunidade. Obrigada mais uma vez, Rodolfo. Eu quero dar os parabéns a vocês pela iniciativa. Assim, não tive a oportunidade de escutar nenhum dos podcasts, mas eu vou invernar e escutar e eu acho sensacional, porque dentro de toda empresa, relacionamento existe através de convivência. Convivência gera confiança. E estamos longe um dos outros, trabalho remoto, trabalho em outras áreas. Então, assim, animal mesmo essa iniciativa. E meus parabéns. Obrigado. E obrigado por ter vindo mais uma vez. Vocês aceitam o nosso convite. Tive opção. E quer falar? Boa. Novos episódios? Novos episódios estão chegando aí, pessoal. Deixa seu comentário, sua pergunta, se vocês quiserem fazer alguma pro Thiago. E faz sugestão de melhoria também, perguntas Exato. que você gostaria que eles fizessem, né? E se não gostou, também comenta, tá? Sugestão construtiva é sempre bem-vinda. Eu gosto de falar que eu gosto muito mais do feedback negativo do que o positivo. Porque o positivo, você tem ali o obrigado pra falar. Sim. Claro, você fica feliz e alimenta um pouco ali. Sim. Só que o negativo te faz repensar o que você pode melhorar. Sem Então, dúvida. já fica aí também uma dica Boa, pra todo boa, mundo. boa, boa. Feedbacks negativos, pra mim, são os melhores. Let's bora, gente. Obrigada, Bora. galera. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.